social, como também eu posso usar o caso dele para colocar dentro de um portfólio, ou seja, de um material que me permita abrir conexões e pontos de conexão de canal de aquisição de cliente através de parceiros, de parcerias comerciais, enfim. Ou seja, olha como a gente começa a olhar diferente se a gente pensa dessa maneira. Eu nunca vou olhar um paciente com a ótica de, cara, você é apenas um paciente de um tratamento pontual que eu vou executar e daqui a 6 meses você vai voltar para fazer aqui uma limpeza. Não. Você é um potencial cliente para atrair novas pessoas. Quando vocês enxergam isso, turma, começa a mudar o jogo. E isso é essencial nos dias de hoje. Sendo que, Adri, beleza, eu enxergo assim também. Tá, mas beleza, você está entregando um resultado fora da curva? Você está entregando um resultado que te permita divulgar? Porque isso tem que estar alinhado. Exato. Então, quando a gente fala dessa maneira de viver esse ciclo, eu estou falando de excelência técnica. Eu estou falando de entregar uma técnica acima da média. Eu estou falando também de entregar um bom registro fotográfico disso. Então a fotografia na nossa ótica não é simplesmente uma fotografia artística, ela tem um tom e uma clareza para registros e que percebam claramente um posicionamento adequado, um posicionamento em linha com o que a gente quer transmitir. E que depois disso permita ser divulgado e uma vez divulgado que faça a atração de novas pessoas pela veia do que a gente entende como estética. Se a gente falar de odontologia no geral, não tem nada interessante a ponto de pessoas leigas comuns, a não ser a estética. Ou seja, além do paciente que você atende, você tem que pensar sempre na linha de comunicação. Como você vai se comunicar? Seja com outras pessoas que acompanham o seu trabalho, seja uma comunicação intraconsulta com novos pacientes. Já vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês têm pego casos clínicos de forma estratégica. Exemplo, um caso clínico de um paciente com dente escurecido e você fez algumas restaurações em resina na estética ali do sorriso. Você tem pego esse caso, fotografado muito bem, guardado numa pasta na área de trabalho do seu computador, para quando chegar um novo paciente com um dente escurecido, você apresentar esse portfólio de caso para poder concretizar a venda com muito mais facilidade? Entenda que o paciente, quando te procura, ele quer ver resultado. Hoje, não adianta você ser apenas especialista em uma área, ter uma atualização de 12 meses, ter mestrado, ter doutorado. Isso não importa mais. E eu te falo isso de coração. O que importa hoje são os seus resultados. Se você não entrega um resultado de excelência, você é carta fora do baralho. Hoje, a titulação não é tão importante quanto o resultado que você entrega, porque o novo currículo é o seu Instagram, o novo currículo é a sua rede social. E se você apresenta isso de uma forma atrativa, se comunica muito bem e traz para as pessoas a linha dos resultados que você executa, é muito natural que isso se concretize em venda. Mas é muito natural mesmo, porque as pessoas vão chegar prontas dentro do seu consultório. Elas vão chegar prontas desejando os seus serviços, porque elas já se imaginaram transformadas, elas já visualizaram como o sorriso dela pode ficar. Então hoje, quando você estiver na sua transformação do sorriso, no seu caso clínico sendo executado, não marque um paciente depois. Cara, fique focado em executar aquela transformação do sorriso e pegue cada incremento que você fizer de resina, cada trabalho que você está executando e ofereça para esse paciente o melhor, a excelência em cada detalhe. Dá uma olhada nesse caso que está aqui na tela. Equipe, solta aí para mim. Observe como a resina composta ela pode ser extremamente versátil e como eu consigo adequar nas diferentes situações clínicas o acréscimo da resina composta visando transformação, mas não só isso. Como o cuidado em cada etapa faz com que a gente tenha a criação de uma documentação de casos clínicos que não tem finalidade de publicação em livro, que não tem finalidade de publicação em artigo científico, tem finalidade comercial, tem finalidade de comunicação para eu atrair novas pessoas. É isso que eu tenho que buscar. Então, como o Adriano disse assim de forma brilhante, eu não posso pensar em um paciente somente como um paciente. Eu tenho que pensar em um paciente como uma ferramenta para atrair novos pacientes. Eu tenho que pensar em um paciente como uma ferramenta para que eu possa trazer novas pessoas para o meu consultório. E são pessoas qualificadas, são pessoas que vão pagar aquilo que eu acredito ser justo pelo meu trabalho. Por quê? Eu já trouxe ela pronta. Eu já aumentei o nível de consciência dessa pessoa desde a comunicação na minha rede social.
Portanto, se você estiver na sua rede social, fazendo conteúdo de forma estratégica, não sendo um blogueiro, mas fazendo conteúdo de uma forma estratégica, a gente vai falar sobre isso ainda no bloco da tarde. Falar os detalhes de como você se posicionar na rede social e quais são os 4 tipos de conteúdo que vocês vão fazer na rede social. Se você faz isso de uma forma estratégica, é natural que as pessoas te procurem. É natural que as pessoas desejem marcar uma consulta. E galera, se vocês não fazem isso, é natural que você perca espaço no mercado. Você vê a molecada fazendo isso de uma forma muito mais simples, de uma forma parece que eles já nasceram fazendo orgânica aquilo. Para eles. É orgânico, é natural. Mas cara, você não pode deixar isso acontecer. Porque se você deixa a juventude tomar o seu espaço no mercado, você vai ficar sem espaço no mercado. Você vai reclamar de agenda vazia, você vai ter que baixar preço para poder fechar tratamento, você vai ter que apelar muitas vezes para atendimento por convênios, porque não está chegando gente no seu consultório. E a gente não quer que você viva esse tipo de odontologia. A gente quer que você viva uma odontologia valorizada, uma odontologia que te permite dar uma condição diferenciada para sua família, uma odontologia que te permite vislumbrar a aquisição de novos equipamentos, uma odontologia que visa crescimento. E você precisa se adequar para esse novo cenário. Não é mais opcional. Você precisa usar isso como estratégia para que você domine esses pilares que a gente vai discutir na sequência. E isso que você traz, Rafa, não se iluda. Não existe hoje um mundo onde exista, por exemplo, um vídeo, um criativo, assim a gente chama, né? No mundo das redes sociais, um anúncio pago, enfim. Não existe um conteúdo único que seja capaz de fazer sua agenda lotada da noite para o dia. O mundo da internet também é um jogo de nível de consciência. Muitas vezes o cliente ele precisa ouvir de você várias vezes por veias diferentes, por maneiras diferentes, por conteúdos diferentes, níveis que ele vai ganhando consciência para ele estar pronto para a decisão de compra, para a decisão de marcação de uma consulta. Então, quando o Rafa traz isso e de maneira muito assertiva, se você não está fazendo esse jogo também, de trazer esse jogo de visibilidade da sua parte, você está sendo invisível para o mercado. Adriano, não, mas eu tenho aqui a minha cidade, o reconhecimento das pessoas que estão aqui ao meu redor. Beleza, show de bola. Continua assim para ver onde vai parar. Continua assim onde vê. Porque todo mundo que está seguindo nessa linha está indo por água abaixo. No sentido de, cara, está todo mundo ganhando visibilidade. Muita gente ganhando notoriedade através das redes sociais. Muita gente ganhando notoriedade através de procedimentos básicos dentro do consultório. Mas o cara muitas vezes é tecnicamente pior do que a maioria, pior do que você. Mas ele tem um jogo chamado comunicação, ele tem um jogo chamado marketing. Isso é uma ferramenta poderosa. Você tem que aplicar marketing no seu dia, quer queira ou quer não. Adriano, você precisa ser o linha de frente? Não, você não precisa ser o linha de frente. Você pode ter outra pessoa, então, dentro do consultório que possa ser a linha de frente? Claro, pode. Existem várias maneiras de você estar exposto de uma maneira saudável. Rede social não é algo pessoal e você precisa entender isso. E à tarde a gente fala isso com mais precisão. Rede social é para você ter um posicionamento claro que te traga a percepção de sucesso imediato no ato que eu te conheço. E aí eu te provoco. Se eu pego aqui agora o seu Instagram e abro, eu vou ver uma pessoa de sucesso ou eu vou ver mais um dentista dentro do mercado ou, como citando na analogia do Rafa, mais um dentista na arquibancada? Talvez a maioria de vocês estejam literalmente se posicionando como mais um dentista na arquibancada, querendo ser um artilheiro em campo. E a grande verdade é que as suas atitudes, os seus resultados e a sua postura de atitude de agir com isso é que começa a mudar o jogo. E se você não começa a agir hoje, o amanhã, quando a gente se projeta, também continua debilitado. Então, hoje a gente fala literalmente de um jogo onde, quando a gente chama, e eu achei brilhante quando a equipe trouxe essa sugestão daqui, o nome do evento ser o Optical 360, não é simplesmente porque você, todo dentista, tem que ser multifacetado, ele tem que entender de multiespecialidades, ele tem que ir além das multiespecialidades.
Ele tem que ir para o campo de saber de marketing. Ele tem que ir para o campo de saber de comercial. Não faz sentido hoje um dentista, por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso com profundidade, mas não faz sentido hoje um dentista não ter uma recepcionista. Não faz sentido você gastar o seu tempo fazendo algo operacional que uma pessoa pode fazer de maneira brilhante, sendo vistoriado por você de maneira estratégica. Isso é colocar o seu tempo de maneira inteligente no seu negócio. Saiba que as mesmas 24 horas que você tem são as mesmas 24 horas que nós temos. E nós estamos fazendo um crescimento de 140% ao ano na empresa. Olha que loucura! É a mesma 24 horas, é otimização de tempo, é decisão de dar certo. É saber que hoje existem as limitações e que eu não estou nem aí para elas, eu dou o meu melhor com elas. Agora, volto numa provocação. Você está fazendo o seu melhor? Você faz tudo o que você sabe que precisa fazer? Porque senão, cuidado para você não entrar no campo da odontologia de frustração. Existe muita gente hoje que está vivendo a odontologia frustrada. E aí que entra um ponto muito importante, Zeca, porque as pessoas muitas vezes, elas trazem desculpas para não executar. Vão fazer, por exemplo, um Instagram da própria clínica e aí contratam uma agência de marketing porque não querem executar um conteúdo, não querem executar algum vídeo, não querem executar qualquer tipo de ação dentro da estratégia da rede social. Muitas vezes não colhem resultado com essa agência porque é natural a agência não entregar o que você pode entregar para o seu negócio. E muitas vezes elas têm dores de ver o tempo passar e esse resultado não chegar. O resultado que a gente muitas vezes entendeu que chegaria desde a época da graduação. A gente entendeu que a odontologia era muito próspera, mas quando a gente entrou dentro do mercado, a gente viu uma odontologia diferente. E muitas vezes, muitos dentistas, conheço vários, deixaram de ser dentistas por conta dessa frustração. Então eu não quero que você tenha a dor do arrependimento em não fazer essa ação, em não fazer as ações necessárias. A dor que você precisa ter é a dor da execução. Porque, cara, você ter uma nova abordagem dentro da sua clínica, você ter uma nova abordagem como profissional, você pensar em todos esses pontos, 360 graus, não é 100% simples, exige dedicação. Então essa dor, essa vontade, essa determinação para você pensar nesses fatores e executar esses fatores é o que vai mudar o seu jogo, é o que vai mudar o jogo do seu negócio. Então hoje a gente quer trazer justamente essa vivência muito clara, essa oportunidade que vocês têm na mão de vocês quanto à estética dental, quanto à execução das transformações do sorriso. Eu não sei se você sabe, mas hoje 90% dos pacientes que chegam e entram dentro do seu consultório e sentam ali na cadeira odontológica para atendimento, tem algum tipo de indicação estética no sorriso. Tem algum tipo de indicação de acréscimo de resina composta para modificar uma aresta, para poder modificar um comprimento de um dente, para poder reposicionar a morfologia, trazer mais naturalidade, ganhar um sorriso mais expressivo, ganhar o que a gente aborda como sorriso uau. E de fato, se a gente não está atrelado à estética e senta na cadeira de atendimento só para executar procedimentos curativos, é natural que não tenhamos resultados impactantes. E esses resultados vão fazer grande diferença para que você possa ser escalado para entrar em campo. Se você não tem resultados expressivos, você acaba sendo apenas mais um dentista dentro dos 400 mil dentistas dentro do mercado. É preciso pensar em resultado. E o que é que eu posso fazer para poder obter um resultado expressivo? Estética. Estética dental. A estética dental, seja com a resina, seja com a cerâmica, elas podem ser justamente o pontapé de mudança da sua jornada como dentista. Mas é preciso ampliar o olhar, tirar as vendas dos olhos e enxergar um sorriso como uma oportunidade, porque existem inúmeras oportunidades dentro do nosso consultório que a gente não está vendo.
E você precisa enxergar isso, você precisa enxergar essas oportunidades para que você possa aumentar o ticket médio dos seus procedimentos e naturalmente ter a possibilidade de mudança da sua jornada. E, turma, quando o Rafa traz isso, 90% das pessoas têm alguma indicação estética, você precisa entender que é o seguinte, o jogo do crescimento profissional na estética não está no óbvio, está no não óbvio. E aí o que é o não óbvio, Adriano? São casos normais, são pessoas normais com sorrisos normais. Pessoas que possuem a possibilidade de ter algum tratamento estético porque elas não possuem um sorriso com um efeito visual ideal. Se eu olho para uma pessoa e eu vejo, cara, esse sorriso não é lindo, não é 100% adequado ao rosto dela, na minha cabeça automaticamente eu já pluguei, ela precisa de tratamento. E aí eu tenho que buscar na minha cabeça um checklist estético, onde eu vou visualizar o quê? Principalmente curva de sorriso, exposição de centrais, dominância de centrais. E aí você precisa dominar esse jogo. Porque se você não domina esse jogo, você está perdendo para a resina, você está perdendo para a cerâmica, você está perdendo para o mundo da estética. E que é extremamente afortunado, eu diria. Hoje você consegue ter altas precificações e altas colheitas com a estética. Para isso a gente só precisa estar antenado. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, despertar o olhar de vocês também na ótica de vendas. Ou seja, como é que eu olho para um caso normal e eu tiro desse o proveito de fato de indicar e de poder persuadir esse cliente a ponto de fato ele tomar uma decisão para a execução de um procedimento. Então, time, coloca para mim na tela esse slide, só para eu compartilhar aqui um ciclo de fechamento dessa ideia. Porque quando a gente visualiza isso aqui, turma, eu visualizo literalmente o seguinte, a estética, como a gente conversou aqui agora, ela é a grande atratora, eu posso fazer estética com cerâmica, com resina, vou falar também da harmonização facial que vem aí num boom muito grande, porém eu vou me restringir a dente. Então eu estou falando entre cerâmica e resina. A maioria dos profissionais não atuam com resina composta do jeito certo. E aqui, turma, de coração falo para vocês, existe uma grande oportunidade na mesa. Porque resina composta ela é mais conservadora, ela traz o poder narrativo da nossa parte de explicar e convencer ao paciente a fazer um tratamento dessa maneira, onde muitas vezes ele não tem uma queixa óbvia, mas se ele tivesse que desgastar os dentes deles para fazer um tratamento cerâmico, seria muito mais agressivo na mentalidade dele. E hoje, quando eu tenho um procedimento que é aditivo, que é conservador, que consegue trazer essa transformação e esse impacto visual, eu tenho o poder narrativo a meu favor. Eu tenho o poder do resultado a meu favor. E você precisa entender isso. Se você não está hoje dominando o jogo da resina composta, você está sendo também você está deixando na mesa muita oportunidade de casos normais. Ou seja, cara, chegou para mim um paciente aqui de endodontia. Esse cara tem indicação. E chegou aqui um paciente para mim para fazer ortodontia. Ele tem indicação estética. Esse cara chegou aqui para fazer um implante dentário. Ele tem indicação estética. Chegou para fazer uma profilaxia. Chegou para sentar comigo num restaurante para ter indicação. Ou seja, são as pessoas. E é isso que vocês precisam entender. Ontem, por exemplo... O jogo... Rapidão, só para concluir, Rafinha, desculpa, só para não perder essa linha de pensamento aqui. O jogo, turma, não está no óbvio passivo de um paciente chegar para mim com a queixa óbvia. O jogo está em ativamente identificar os padrões de melhoria na boca de todo mundo. Quando vocês internalizarem isso, o jogo de vocês começou a mudar. Por quê? Aí você pode citar, Rafa, algum caso nesse sentido aí, que você ia falar, desculpa te interromper, mas a gente aqui hoje tem um hábito de fazer oferta para todo mundo em todos os âmbitos, né? Seja numa linha joga no esporte, seja numa academia, seja num restaurante, seja num encontro, num lazer, de algum modo a gente vai se fazer visto e aí vem o posicionamento claro de sucesso que a gente precisa ter, a demonstração clara de resultado que a gente consegue alcançar, para que no primeiro impacto a pessoa saiba que ela está diante de um profissional que ela poderia se tratar. Inclusive ontem eu recebi uma paciente aqui que faz academia comigo. Não, que legal. A Gi. Falei lá, ela falou que queria fazer uma limpeza, marquei para fazer uma limpeza aqui no consultório. E ela veio e recebeu a oferta de restaurações posteriores. Ela estava necessidade, além de substituição das suas restaurações. Fechou um tratamento de R$7.000. Ou seja, existem oportunidades na mesa que muitas vezes a gente acaba não enxergando. E muitas vezes a gente tem vergonha de chegar até uma pessoa e mostrar o nosso resultado, e mostrar o que a gente é capaz de fazer. Cara, você tem
orgulho dos seus resultados? Você bate no peito com convicção, satisfeito com o que você entrega para os seus pacientes? Isso é muito importante você se ater, porque se você não está satisfeito com os seus resultados, você precisa buscar a mudança. E a mudança parte justamente no conhecimento. Você precisa conhecer, seja a resina, você precisa conhecer a transformação do sorriso, a técnica que a gente vai introduzir e vai mostrar para vocês na prática como executar uma transformação do sorriso no turno da tarde, tá? A gente vai mostrar um hands-on completo com estratificação de todas as camadas. Um hands-on diferente. Você provavelmente está aqui esperando um hands-on de classe 4, de classe 3, não vai ser um hands-on desse tipo. Eu vou pegar um sorriso que muitas pessoas vão acreditar que não tem nada para fazer e eu vou ampliar o olhar de vocês. E vou mostrar para vocês o quanto que a gente consegue transformar o sorriso através dos acréscimos em resina composta. Um sorriso despretensioso que vai receber uma transformação. E vocês vão entender o quanto que isso pode ser impactante num sorriso de uma pessoa, para que vocês possam também implementar na rotina clínica de vocês. Então o objetivo é ampliar o olhar de vocês para que vocês tenham a visão tridimensional de um sorriso e encontre a partir dos princípios estéticos a necessidade de transformação, ofereça isso de forma atrativa para o seu paciente para poder vender esse tratamento com alta convicção. E não só mostrar isso nos conceitos de amplitude de visão, mas os conteúdos técnicos também, de como executar esses mínimos acréscimos, porque aí entra o jogo de você dominar o jogo de detalhes da resina composta. Exemplo, cara, é possível hoje fazer acréscimos de 0,1 numa borda incisal? 100%. Se você não está seguro quanto a isso, é porque você não tem conhecimento adequado. Ponto. Qual resina utilizar? Resina de resistência, resina de boa opacidade para sua restauração ficar invisível, resina de esmalte vestibular para que você tenha um ótimo polimento superficial. Então, galera, se você quer acompanhar todo esse hands-on completo, está ansioso aí pela essa parte técnica também, não deixa de dar o like aqui nesse vídeo. Compartilha com a galera, só temos 62 likes aqui. Temos quantas pessoas ao vivo, galera? 267. Compartilha esse vídeo, turma. A gente tem o objetivo aqui de trazer para vocês essa visão muito clara a respeito da aplicação da resina composta para que vocês possam justamente ampliar o olhar de vocês quanto à técnica. Vai ser muito massa esse hands-on. Turma, queria ampliar um pouco do olhar de vocês aqui agora, entrando literalmente num conteúdo onde a ideia é que a gente fale um pouco sobre vendas, porque se vocês entenderam esse ciclo que a gente conversou aqui agora, que um paciente não é só um paciente, a estética ela é a promissora de atração. Se a gente tem que fazer isso e a gente vai viver um ciclo girando isso, eu preciso saber o seguinte, beleza, existem meios e caminhos para atrair clientes. Perfeito. Existem grandes 4 categorias que logo mais a gente fala sobre isso. Mas eu posso atrair clientes por programas de indicação, eu posso atrair clientes por programas offline, por programas online, vou chamar assim, e naturalmente por resgate de base que já passou na nossa jornada num funil de vendas nosso. E eu vou explicar esses conceitos logo mais aqui com vocês. Mas entrando nesse mundo, né, eu gosto de exemplificar muito através desse caso, um caso de uma pessoa normal que vem muitas vezes para o nosso consultório e às vezes com queixa. Por exemplo, esse paciente veio com uma queixa no central, onde o central tinha literalmente aqui uma necessidade de intervenção. Adriano, precisava fazer o quê? Eu tinha um central que estava mais com a coloração, a saturação mais avantajada aqui, já tinha uma restauração anterior antiga e que estava também mais curto, perfeito. Qual o óbvio que 99% dos dentistas iam fazer? 99% dos dentistas iam refazer esse central. E aí, o não óbvio tá, beleza, ele tem uma queixa, deixa eu enxergar o todo. Deixa eu enxergar a parte funcional dele, deixa eu enxergar o que mais pode ser feito para que a gente tenha uma excelência de resultado. Porque é na excelência de resultado que me permite a divulgação, que me permite o processo de atração. Mas aí, beleza, onde eu quero chegar aqui? Chegou o paciente para mim, que é o na Vera. Estou na Vera agora, eu diante do paciente aqui. A pergunta que fica, quais são os conceitos de venda que você hoje domina para sair do campo de indicar apenas esse central para esse cliente? Porque o jogo também não está só em saber atrair os clientes, está em saber vender para os clientes corretamente. E você tem que dominar isso, você tem que ser persuasivo. A sua oratória
tem que estar diante de um domínio para que você influencie o seu paciente, sabendo claramente que você está, no final das contas, ajudando essa pessoa e não manipulando essa pessoa. Porque a odontologia, turma, permite hoje a gente sair de resultados de um caso como esse para esse resultado final. Ou seja, se eu tenho um paciente diante desse cenário onde o sorriso dele era ok, e eu estou falando aqui de uma pessoa com um sorriso ok, e eu poderia ter essa pessoa com esse sorriso final aqui, cara, é meu papel como dentista intervir nisso, é meu papel influenciar essa pessoa, é meu papel fazer com que ela esteja aceitando esse tratamento e ela tenha um sorriso muito melhor do que ela tem antes. Isso é um sorriso uau. Isso é um sorriso que a gente fala, cara, está 100% compatível, tem expressividade, tem dominância, tem curva, tem jovialidade compatível com idade. Então, beleza. São princípios estéticos, nós vamos estudar isso aqui hoje. Mas e como eu vendo para esse cara? Porque isso é uma pergunta importante. Porque se eu vendo para esse cara apenas o conceito de, olha, você tem uma restauração, mas você poderia fazer outros dentes aqui, que seu caso poderia ficar muito melhor, vocês entendem que isso é muito relativo? O ser melhor, o ficar melhor, esse cara não tem nível de consciência para saber que no final das contas o resultado dele poderia ficar muito melhor. E é aí que entra o jogo de você utilizar a dor ou o desejo na sua comunicação. A dor desse paciente era justamente essa restauração do dente 11. Era uma restauração que estava comprometida quanto à coloração, estava mais amarelada, tinha sinais ali de um dente mais curto, um dente mais envelhecido, e esse paciente precisava fazer essa modificação completa ali da forma anatômica para poder buscar uma nova morfologia. Mas será que executando apenas a restauração do dente 11, a gente teria um grau de transformação no sorriso dele? Eu poderia, vamos dizer que eu deixasse esse 11 impecavelmente igualzinho ao 21. Igual ao 21. Seria um caso que você divulgaria e chamaria atenção positiva para atrair novas pessoas para o seu consultório? Seguramente não. E aí que está o jogo. Você tem que ir além do óbvio, você tem que ir além do básico. Nós jogamos uma odontologia acima da média e por isso nós temos colheitas acima da média. E fica a pergunta clara, você está entregando uma odontologia em cima da média em cima disso? Ou você está fazendo o que a média tem feito? Você está fazendo ali o atendimento do seu paciente, fazendo uma precificação normal, baseada na concorrência, para entregar um procedimento ok. Isso não vai alavancar sua carreira. Enquanto você não entender isso, você não sai do start, você não sai do zero. É isso que você precisa entender. Então, pare, dedique, bote energia, bote tempo, bote execução de excelência nos seus casos, porque vem colheita. E aí, quando eu chego para um caso como esse, e eu preciso fazer a venda, eu preciso trazer narrativas que encontrem o porquê, como o Rafa citou. Eu tenho que tocar de algum modo na dor ou no desejo desse paciente. E diante da dor e desejo desse paciente, turma, eu preciso falar com vocês sobre como fazer isso. Então, coloca para mim na tela esse caso. Se eu usasse uma narrativa do tipo, olha, você precisa fazer aqui literalmente uma intervenção nesse seu dente central, porque realmente a sua queixa é condizente, você tem um dente mais saturado, você precisa fazer essa intervenção e a gente vai conseguir sim um bom cenário. Isso seria o básico de qualquer pessoa falando, beleza. Assim como o básico de qualquer dentista é, cara, como é que eu vou fazer esse outro central que tem desgastes em borda incisal? Porque se eu botar uma resina vai quebrar. Beleza, então vamos para a causa do problema. O funcional dele está comprometido. Então eu preciso restabelecer funcional onde? Nos caninos. E na protrusiva anterior também. Beleza, show de bola. Se eu entendo isso por trás do jogo, eu já começo com outra narrativa. E aí eu vou trazer para ele. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que sua queixa está exatamente nesse seu dente central e de fato ele pode ficar muito melhor. Ajustar a cor por ajustar a cor não faz sentido, uma vez que eu não posso colocar ele no tamanho ideal e nem te devolver a parte principal aqui, que é uma perda funcional. Então, no seu caso, a sua queixa, por mais que seja pertinente, ela vai muito além disso. E eu preciso te explicar que no seu caso nós vamos fazer uma intervenção de 6 dentes, que envolve os dentes caninos para fazer uma devolutiva de função e parar com esses desgastes nas bordas dos dentes, o que fraturaria qualquer resina, independente se fosse uma cerâmica ou uma resina.
Eu vou fazer também aqui uma intervenção de melhorar a proporção de exposição desses seus dentes, para que naturalmente a gente tenha um sorriso mais compatível com o seu rosto, tendo mais visibilidade, mais exposição adequada. Porque se eu olho o seu sorriso, ele não é feio, mas ele não é lindo, ele não é expressivo, ele não é o seu padrão onde as pessoas olham para você e falem: uau, que sorriso lindo que você tem. Então, talvez você não tenha nenhum problema ligado à autoestima com o seu sorriso, mas eu preciso te mostrar o que seria um sorriso adequado e ideal dentro do seu rosto. Porque você não consegue ter esse nível de consciência, mas eu, sendo da área profissional, tenho como. Então, por isso que eu vou te simular aqui isso. E aí, naturalmente, eu parto para fazer um mockup digital, mostro a ele o que é o ajuste aí, devolvendo aumento de dominância dos centrais, curva de sorriso, exposição adequada. E, naturalmente, eu crio nisso a geração de desejo, assim como eu crio nisso a percepção de que, cara, de fato pode ser melhor. E percebam que a nenhum momento aqui eu estou falando de preço ainda. Nenhum momento aqui eu estou trazendo conceitos básicos sobre vai lhe custar X, vai lhe custar Y. Até esse desejo ser gerado, ou essa dor ser tocada, ou criar essa dor no paciente da perda ali, que ele pode ser realmente, de fato, muito melhor e não que eu estou dizendo que vai ficar melhor, enquanto ele não enxergar isso, ele não está pronto para receber, ele não está pronto para falar sobre orçamento. Ele não está pronto para falar sobre o quanto que vai ter que ser investido para ele obter uma nova versão e melhor. Então, é muito importante você entender que a sua narrativa vai importar e está diretamente ligada a isso. Então, é muito importante também eu ter clareza na minha oratória, onde eu não posso trazer eu acho que. Então, uma vez na conduta de venda desse cliente, eu tenho que trazer a clareza, inclusive, de qual é a melhor indicação para ele. Porque, por exemplo, na minha ótica, eu não vejo outra indicação senão resina composta. E olha como eu estou sendo incisivo na minha fala. Eu não estou dizendo que ele poderia fazer em cerâmica, que ele poderia fazer em resina. Eu estou falando aqui de um paciente jovem que tem uma questão funcional debilitada e que se eu devolvo isso com a resina composta adequada para devolver a parte funcional, eu tenho longevidade. E eu estou falando de um caso aqui que já tem mais de 5 anos restaurado em boca e sem intervenções necessárias. Ou seja, você precisa entrar no jogo das vendas sabendo que a sua persuasão importa. A sua opinião importa e não pode deixar o paciente na dúvida. O paciente não pode chegar aqui e falar assim, cara, beleza, existe cerâmica e existe resina e eu posso fazer uma ou outra. Não, o cara me deixou um caminho claro. O ideal, e é isso que você precisa dominar e sentir seguro para isso. Se você hoje não se sente seguro, você precisa investir em conhecimento para isso. Você precisa investir em conhecimento tanto da sua oratória quanto da sua técnica, porque uma coisa está conectada à outra. Você só vai ser um bom vendedor se você garantir o seu resultado, se você se garantir quanto à técnica, que você é capaz de entregar aquilo. Enquanto você não entender isso, você está na zona neutra da odontologia. Você está na zona onde, literalmente, as pessoas não se posicionam. E ganham o jogo quem se posiciona, turma. Ganha o jogo quem consegue trazer a clareza para um paciente de que, se eu fizer um caso como esse, eu faria de fato um caso muito melhor. Eu teria um resultado muito melhor. E esse jogo começa literalmente isso. Sabendo fazer as vendas, sabendo fazer uma simulação virtual de um sorriso para um paciente, sabendo fazer pontos de transformação que tragam não só o sim do paciente, mas o caso que vai alavancar sua carreira também na divulgação. Então, hoje, quando um paciente chega para mim e me desce uma devolutiva do tipo eu só quero fazer o central, na minha ótica, clara aqui pela filosofia da óptica, não é um caso interessante na minha jornada. É um caso onde eu preciso ter um excelente caso de resultado para que eu tenha divulgação posterior. Para que eu tenha literalmente um case de sucesso que alavanque a minha carreira, o meu posicionamento e a minha visibilidade, que atraia novas pessoas. E é isso que eu quero que você aprenda aqui hoje. Eu quero que você aprenda literalmente a olhar casos, ampliar o seu olhar e o seu repertório clínico, para que você possa ser mais incisivo, ser mais persuasivo com o seu cliente. E não simplesmente ficar na neutralidade de você poderia fazer cerâmica e você poderia fazer resina composta. Você entende que no caso dessa pessoa poderia ser feito uma cerâmica? Poderia, mas seria o melhor caso? Seria a melhor indicação? Provoco vocês aqui. Porque na minha ótica, de verdade, eu falo isso aqui de coração, eu não vejo outra indicação senão resina composta.
E vocês precisam ter essa mesma segurança que eu estou falando aqui. Vocês precisam ter essa mesma postura na hora de trazer a clareza para o paciente. E o seu paciente, enquanto não tiver a clareza, ele nunca vai te dizer o sim para tratamentos de alto valor, para tratamentos que ele tenha de fato a confiança que ele está num ambiente seguro e com um profissional certo para tratar ele. E aí provoco vocês mais uma vez, se você é o profissional que está passando essa segurança para o seu cliente, você é o profissional que está seguro na indicação, seguro na execução, seguro na oratória para convencer ele, porque caso não seja, você precisa ajustar isso. Senão você está entrando na rota comum dos dentistas. Você está sendo mais um dentista que vai disputar por preço e não por resultado. O paciente não vai vir pronto para você enquanto ele não enxergar os seus resultados. E isso muda o jogo. A gente usa muito analogia sobre ser o tatuador. Ser um tatuador basicamente é, quando você vai fazer uma tatuagem, eu não escolho quanto custa uma tatuagem, eu escolho quem vai fazer os traços de uma tatuagem em mim. E não me importa quanto isso vai custar. Eu escolho a pessoa. Então, o seu paciente escolhe o profissional baseado nos resultados que ele tem. E se você não tem clareza nem demonstração dos seus resultados, eu sinto te informar. Você está dando espaço para pessoas piores tecnicamente que você e que estão fazendo exatamente isso. Divulgando os casos. Sendo que tem um joguinho aqui que é muito importante, que é um jogo do ego. Você provavelmente não divulga os seus casos porque você tem receio e medo do julgamento do colega. Sendo que não são os colegas que te indicam pacientes, não são os colegas que alavancam a sua carreira e o seu paciente não tem a percepção da execução clínica ser muito diferente entre o que aqui a gente faz versus o que você faz. Quando você entender isso, você desbloqueia uma camada importante, que é literalmente começar a jogar um jogo de se posicionar do jeito certo, de entregar um resultado correto e divulgar isso. Se você divulgar, mesmo que com o melhor que você consegue entregar hoje, é o primeiro passo para você ir para uma libertação de fato de comunicação. E a maioria das pessoas não fazem isso, Rafa. Exato, as pessoas acabam não compartilhando os seus resultados com medo do julgamento das pessoas, o que as paralisam. Então, um grande ponto, turma, é você divulgar os seus resultados e ter orgulho dos seus resultados. E eu lembro muito bem, eu visualizo lá minha rede social, meu Instagram, logo quando eu comecei, cara, quando era mato, 2017, e comecei a fazer a documentação desses casos, e esses casos ainda estão publicados lá. E eu consigo visualizar esses resultados e sentir orgulho do que eu consegui construir ao longo desse tempo, sentir orgulho dessa minha transição, desse meu conhecimento, desses resultados que eu consigo entregar nos dias atuais. E você precisa visualizar esse crescimento. E essa forma de você compartilhar faz com que você atraia pessoas e visualize o crescimento dentro da sua jornada. Eu queria atentar também com relação ao caso clínico aqui, Zequinha, com relação à dor do paciente. Esse paciente ele tinha essa dor desse dente que estava fraturado, que ele tinha executado a restauração de resina composta, mas o grande ponto é que eu preciso despertar nesse paciente o desejo nessa transformação. Então eu tenho que visualizar esse sorriso como um todo. E observem esse sorriso com critério. Percebam como os dentes dele, coloca a imagem na tela, equipe. Percebam como o dente desse paciente está com vários desgastes. Perceba como o dente 12 tem uma característica de ângulos bem fechados, o que denota uma morfologia extremamente quadrada para o dente. Se o paciente tem desgastes, se o paciente tem dentes amarelados, se ele tem restaurações antigas, se ele tem necessidade de aumento de comprimento de borda em função da curva do sorriso invertida, eu estou diante de um sorriso envelhecido. E eu preciso trazer essa comunicação para o meu paciente. Eu preciso falar com ele. Paciente, Adriano, por exemplo, seu nome, você tem características no seu sorriso que geram um aspecto envelhecido. E talvez você não tenha percebido isso, mas a partir do momento que eu melhorar a coloração dos seus dentes, substituir essa sua restauração, trazer para você um aumento de comprimento dos seus dentes, voltados a os seus dentes aparecerem no momento que você fala, eu te trago jovialidade.
Eu te trago naturalidade, eu te trago expressividade no seu sorriso, eu te trago a possibilidade de você alcançar a sua melhor versão. Então, essa comunicação, galera, ela tem que ser baseada no seu start no processo da venda, justamente na dor que o paciente possuía. E a dor que o paciente possuía era a restauração antiga. Beleza. Eu vou me ater somente a essa dor para poder trazer na minha comunicação? Não. Eu vou trazer também os outros problemas, as outras dores que ele não tinha percepção que existia, mas que eu estou aumentando o seu nível de consciência para que ele perceba. A partir do momento que eu tratei todas essas dores, eu entrego a solução dos problemas. O que é que vai ser a solução dos problemas? Clareamento e restauração de resina composta, transformação do sorriso em resina composta. E aí eu criei a solução de que eu posso entregar aquele tratamento. E naturalmente o paciente vai criar desejo, porque eu aproveito outros casos clínicos para respaldar que eu sou o cara mais capacitado para entregar essa transformação para ele. E se eu mostro isso por meio de resultado, não há contra-argumentação do meu paciente. E Rafa, um ponto muito importante que eu acho aqui não é sobre a indicação, é sobre indicar o que precisa ser indicado. É sobre a gente ser conservador, porém transformador. Por isso que a gente gosta muito dessa nomenclatura, turma, chamada de transformar sorrisos. Não é transformar o que já está correto, mas é transformar com parcimônia, com naturalidade. Usando o que o paciente tem de mais bonito no sorriso. Perfeito. Esse é o e jogo. Por isso que a gente é extremamente contra sair fazendo facetas à torta e à direita nos pacientes. É por isso que a gente defende muito a ideia dos acréscimos estratégicos. Por isso que você precisa dominar a resina num ponto de intervenções mínimas, de 0.1, de 0.2, 0.3, porque, deixa eu te explicar uma coisa, 0.1 muda muito o sorriso, 0.2 muda muito o sorriso. Um fechamento de uma meia incisal na mesial é capaz de mudar isso. É capaz de deixar um dente mais largo, mais estreito. E aí, quando você joga esse jogozinho do detalhe, você começou a jogar uma outra odontologia. E por isso que você não pode estar vivendo uma odontologia corrida, onde você literalmente vive ali o que a gente chama ali de corrida dos ratos, ou o que a gente chama também de piloto automático, onde você está o tempo todo ali apenas atendendo clientes em volume, soltando casos por soltar, mas não está fazendo o resultado ideal. Não está entregando o resultado ideal. Então você tem que dominar um caso para fazer um resultado estético bacana, sem deixar degrau, sem fazer intervenções iatrogênicas, mas sim fazendo naturalidade, com conservadorismo, porém não deixando passar as oportunidades. Aí que mora o jogo da odontologia ideal. A gente convida você literalmente a viver isso, né? A viver um jogo de odontologia onde, cara, eu posso sim indicar, eu posso sim vender, eu posso influenciar, porque o que eu estou entregando é o melhor para o meu paciente. Não é simplesmente uma sobreindicação, não é simplesmente um jogo em cima de, não, mas deixa ele pedir, deixa ele somar. Isso é de uma odontologia antiga. O mundo de comunicação hoje precisa desse movimento, precisa dessa intervenção, precisa dessa influência. E é literalmente isso que a gente faz. Então, eu recomendo muito que a gente trabalhe literalmente desse jeito, sabendo influenciar, sabendo vender. E quando a gente fala de um dentista multifacetado, a gente está falando de um dentista que ele precisa saber dominar a técnica, como a gente vem aqui falando, para poder persuadir, mas processos. E o que eu chamo de processos? Etapas importantes. Como o Rafa citou mais cedo, cara, vamos sair do ponto de vista de ser passivo para entrar para o mundo ativo? Então, quando eu falo de prospecção, e para quem não conhece com clareza essa palavra, a prospecção ativa é literalmente você sair da sua zona de conforto, de ter que esperar o paciente chegar no seu consultório e você aprender as ferramentas, técnicas, campanhas que tragam esse paciente por sua conta. Eu estou controlando o quanto de pacientes aqui na Optical entra nesse mês. Eu estou sabendo quanto de meta financeira eu tenho que fazer esse mês e quais ferramentas e campanhas e ações de marketing necessárias são feitas para que eu alcance esse marco de faturamento. Se você hoje não joga esse jogo de saber o quanto que você vai faturar no final do mês, você está sempre fadado à incerteza. Fadado à incerteza de eu não sei quanto eu vou faturar esse mês, eu não sei o quanto de resultado eu vou conseguir ter de estabilidade
Então, saia do seu movimento passivo para se tornar um movimento ativo. Busque o seu cliente, atraia ele do jeito certo e, principalmente, não qualquer paciente, mas os pacientes ideais compradores, que são as pessoas que têm a ver com o seu modelo de negócio. Porque o que a gente mais vê são dentistas perdidos em relação a isso. Eu tenho um modelo de negócio de um jeito e quero me posicionar para outro. O seu posicionamento tem que estar diretamente alinhado com o seu modelo de negócio. Enquanto você não entender isso, você também está fora do jogo. Você está fora do jogo atual da odontologia. Então, saiba que dominar a prospecção é um primeiro impacto que você precisa ter. Dominar o jogo dos agendamentos. Não é simplesmente você ter uma recepcionista ou você mesmo fazer uma confirmação de agendamento de consulta ou não. É sobre você saber preencher a sua agenda de maneira inteligente, com estratégia, para que você esteja alinhando sempre a sua meta financeira com o seu jogo de marcação de clientes e de pacientes. Não dá para você jogar um jogo de beleza, eu só tenho que marcar os meus clientes, ter as confirmações corretas e captar cliente. Não. Você tem que ter um jogo de resgate de clientes, de recuperação ativa, de reativação de base, de campanhas de fidelidade e que no agendamento tem que estar envolvendo isso também. Estratégias por trás. E a gente fala logo disso. Mas aprender a prospectar, que é trazer o cliente, aprender a agendar, ou seja, conseguir converter ele dentro de alguma ação de marketing realizada, eu converter ele em um agendamento. E depois seguir as etapas convencionais. Etapas como a avaliação, como a negociação, garantir o comparecimento dele no consultório, garantir naturalmente que eu sei quebrar as objeções quando ele me traga, por exemplo, como o paciente me diz, beleza, mas tá caro. Será que se um paciente te falar tá caro, o problema não está em você? Será que você conseguiu passar valor, percepção de valor correta? A maioria das pessoas tem mania de apontar o erro para o próximo, sendo que a maioria dos erros estão em nós mesmos. A maioria das pessoas não passa e não transmite a confiança para o seu cliente. E eu te pergunto e te provoco aqui, você está passando isso? Você hoje, de verdade, coloca para mim no chat aqui para eu entender. E de coração aberto se expõe, aqui a gente está num jogo de ambiente controlável. Você hoje compraria um tratamento de 80 mil reais na sua mão como profissional? Você hoje seria capaz de dizer sim para você mesmo diante de um cenário de decisão, se você tivesse uma indicação correta de fazer um tratamento de 80 mil? Ou seja, você está passando essa segurança clara para o paciente comprar de você? Isso é importante. E aprender, turma, que uma vez feito uma apresentação de tratamento para um cliente, vocês precisam entender um pilar importante que é, se o paciente não comprar de mim, eu, particularmente, sempre tenho a oportunidade de trazer novamente ele para ser um cliente. Eu sempre tenho a oportunidade de enxergar um cliente como compra ou resgate. Ou eu vou recuperar ele ou ele comprou. E se porventura esse cliente realmente não é meu cliente, eu errei na captação, eu errei na prospecção. E é isso que vocês têm que entender aqui. Então, dentro desse jogo, dentro desse conceito, eu preciso fazer com que você entenda um jogo que existe um funil. E esse funil existem pessoas convencionais que vão ser atraídas de algum modo pela minha prospecção, por alguma campanha de marketing, por alguma campanha de venda, por alguma ação pontual que eu execute, por uma indicação, enfim. Essa pessoa vai viver um funil de vendas comigo, que são as minhas etapas, esses são os meus processos. E o meu objetivo, obviamente, final é concluir isso em venda. E se eu for concluir isso em venda, turma, vocês precisam entender uma coisa aqui que é muito importante, tá? Toda vez que eu estou diante de um cenário de um funil, tem pessoas que vão ser concluídas como venda e tem pessoas que vão ficar no meio do processo. Essas pessoas não podem ser abandonadas, essas pessoas não podem ficar para trás. Então todo cliente enxergue ele como ou você já fez uma venda ou você vai recuperar ele de algum modo. Nem que seja através de uma campanha de marketing para a recuperação. Uma vez que você entende isso, você começa a jogar um jogo diferente. Por quê? É sobre você ter muitas oportunidades aqui no meio do processo. É sobre você ter muitas oportunidades, literalmente, onde algumas pessoas compraram, outras você vai recuperar, mas sua oportunidade em quantidade está muito mais atrelada aqui. E não simplesmente no fato de você ter pessoas
que já compraram ou que você deixou passar. Então, saiba que existem muitas estratégias para você resgatar clientes dentro da sua base. Pessoas que já fizeram um orçamento contigo e não concluíram. Pessoas que fizeram tratamentos parcialmente contigo, ou seja, eu passei 2 orçamentos e ela fez apenas 1. Então, você tem que dominar as estratégias para você poder fazer isso. Hã? Deixa eu só ver o microfone aqui, turma. Só um segundo. Tá ligado? Tá ligado aqui, Cezinha? Veja se... Foi? Foi a distância ali, turma, que fui para perto das TVs. Então, só concluindo e recapitulando, já que falhou o microfone, um ponto de vista aqui que a gente precisa entender é: existe muito mais oportunidade na ótica sua, do seu dia a dia, turma, nos pacientes que estão no meio da sua jornada e que já foram até você, do que vocês ter que gastar energia o tempo todo apenas em atrair novos clientes. Saiba primeiro os princípios básicos de aproveitar 100% do que já passou por você. E isso vai ser uma consequência de geração de oportunidades para atrair novas pessoas. Porque dentro da sua própria base você pode multiplicar ela. O jogo da odontologia hoje, as pessoas se enganam, e isso é muito engraçado porque as pessoas pensam que apenas o tráfego pago hoje é a solução. Pagar anúncio na internet. Não é sobre isso, turma. É sobre você executar os princípios básicos, é sobre você ter um treinamento adequado para a sua recepcionista. É sobre você saber que dentro dessas bases que nós temos, entre recuperar o cliente, entre fazer clientes retornarem ali, só do nosso jogo do dia a dia, você tem muito dinheiro na mesa. Tem ouro dentro de casa. Tem ouro dentro de casa, turma. Vocês não precisam ir muito além disso. E aprender a usar campanhas de marketing para dentro de casa é importante. E aí muita gente falha. Muita gente falha no ato de, cara, beleza, eu tenho esses clientes, eu sei que eu tenho que fazer esse processo, mas e como eu faço isso? Como literalmente eu posso fazer uma reabordagem de clientes que eu passei orçamento e me deram negativa? Como é que eu posso trazer em um tom de oportunidade movimentos que eles me digam sim? E eu garanto que se todos vocês aqui, se você aplicar esse processo, eu tenho certeza que você hoje seria capaz de dobrar o seu faturamento, triplicar o seu faturamento. Apenas com seus próprios clientes que você já possui. Adriano, pá, beleza, mas você está falando isso, mas eu já faço várias etapas. Faz mesmo, de verdade, você tem consciência do que tem que ser feito? Você tem consciência do que sua recepcionista tem que fazer dentro do seu consultório? Você tem consciência da geração correta dos relatórios dentro dos prontuários digitais? Porque se você não está usando isso, você é carta fora do baralho hoje. Que no sistema manual você é impossível ter esse autocontrole. No passado era suficiente, porque o passado não exigia você dominar esses processos. Hoje, o mercado te exige. E sua recepcionista domina esses processos? Você hoje tem pessoas que naturalmente olham para esse circuito aqui de resgatar e recuperar clientes de vocês de maneira automática, que não dependa de você como dentista, ou seja, a sua recepcionista hoje ela é capaz de fazer a entrega não apenas das listas que existem essas pessoas, mas ela tem a capacitação e o treinamento e ela usa os scripts corretos para abordar esses clientes e marcar esses clientes na sua agenda. Ela tem controle sobre isso, ela tem controle sobre o fluxo de cadência, ou seja, quantas vezes ela vai abordar essas pessoas durante a jornada de tratamento? Porque aqui cabe um ponto bem importante para a gente saber como dentista. Quando eu mando uma mensagem para um cliente, eu não sou o rei da Babilônia para essa pessoa ter que parar o mundo dela e ter que me responder. Rei da Babilônia foi ótimo. Eu não sou isso. Então saiba que você não está sendo inconveniente e que as pessoas têm o tempo de resposta delas. Porque hoje, você há de concordar comigo, se alguém me mandar uma mensagem, eu estou o dia inteiro no evento com vocês. Essa pessoa vai conseguir ter minha resposta, minha atenção? Não vai. Com certeza não. E muitas vezes essas mensagens, diante de diversas hoje, o WhatsApp virou um meio de comunicação ativo para tudo, se passa. E eu teria até interesse em dar uma resposta. Eu traria uma resposta, mas eu não estou no tempo ideal de resposta. Então, o fluxo de cadência que sua secretária deve dominar, com scripts claros para fazer 1, 2, 3, 7 intervenções, se necessárias, até o break-up, que é onde a gente rompe a comunicação com ele, você precisa dominar esse processo. Você precisa dominar que não apenas esse fluxo de cadência tem que ser executado, mas que uma vez que eu executo esse fluxo de cadência e eu tenho uma negativa,
através da minha própria recepcionista. Se você não tem, você pode iniciar esse processo, você pode envolver sua SB, tem caminhos e tem meios. Fato é, uma vez que eu executo esse processo e ainda assim eu tenho uma negativa, o jogo não acabou. Lembra que todo paciente, ou ele é venda ou ele é recuperação. Se você entender isso, você muda o seu jogo. O jogo da recuperação muitas vezes está em renutrir esse cliente para ele ter uma percepção de valor positiva para ele decidir fazer um tratamento comigo. Ou seja, não é, mais uma vez falando com você, não é sobre um post mágico que vai atrair milhões de clientes, mas é sobre uma sequência de posts, por exemplo, falando em termos de captação online, é sobre uma sequência de posts que aumentem nível de consciência que vai trazer esse cliente para mim fazer um tratamento. Logo, se eu pego, por exemplo, uma questão aqui citada como amálgama. Amálgama em dentes posteriores podem causar fraturas. E isso é uma realidade da odontologia, nós já temos artigos que nos provam e que nos trazem conteúdo para a gente explorar uma narrativa em cima disso. E se eu começo a trazer um nível de consciência para as pessoas que têm amálgama que precisa ser trocado? E se através desses diversos níveis de consciência mostrar a exemplificação que existem fraturas e que hoje, mais um caso de dente fraturado por amálgama. Será que a pessoa que tem amálgama não vai falar assim, caramba, eu preciso trocar isso? E quem é a referência que ela tem? Quem está em comunicação ativa, quem está sendo visto, quem está sendo lembrado. E é nessa hora que você pega seu paciente, no tempo ideal de compra dele, no tempo ideal de consciência dele. Não é apenas sobre eu sou o rei da Babilônia, eu falo, eu oferto, a pessoa tem a obrigação de falar comigo e tem a obrigação de fechar comigo. Se você pensa assim hoje, desculpa, você está na odontologia do passado. Porque no passado era suficiente. Não precisava de nada disso. No passado você bastava ser bom tecnicamente. E você ia ter colheita. Só isso era suficiente. Mas quem viveu disso, passou. Conseguiu construir patrimônio. Quem vive apenas disso hoje, está fadado a ficar oculto, invisível. Perder para marqueteiros que são ruins tecnicamente. Porque o jogo hoje do mundo é um jogo de comunicação, é um jogo de posicionamento, é um jogo de percepção de valor, que, quando atrelado à técnica, é explosão. E isso justifica a nossa ascensão tão rápida dentro da óptica. Porque nós somos muito marqueteiros, mas somos marqueteiros que têm respaldo de resultado. Nós somos marqueteiros que defendem o bem no final das contas. Então, no fundo, todo mundo respeita a gente. No fundo, todo mundo entende que é um marketing para o bem. Então pode. É aceitável na cabeça das pessoas. E você tem que fazer isso. Você tem que fazer parte desse movimento. Você tem que fazer parte do movimento de você se expressar e entregar um bom resultado. Não um resultado medíocre, não um resultado com iatrogenia, não um resultado com excesso, com sobrecontorno. Esquece. Não é porque resina composta que é conservadora, é fazer resina composta do jeito certo. É saber aproveitar as oportunidades que estão diante do seu cenário diário. E você tem que se incomodar com isso. Você tem que se sentir desconfortável com isso, porque se você hoje não está vivendo e usufruindo disso, você está dando oportunidade para quem está fazendo isso mal feito. Você está dando oportunidade para quem de fato joga uma odontologia medíocre, ruim, não vou dizer medíocre, porque medíocre é média, ruim, e você está dando espaço para essas pessoas. O seu cliente está sendo tratado por elas. Porque esse cliente era para ser seu. E não faz sentido eu hoje ter aqui na minha agenda, dentro do meu fluxo, uma quantidade de pessoas advindas aí do marketing e você não está surfando isso. Não tem por que eu estar atendendo aqui um paciente de São Paulo, se você mora em São Paulo e podia estar atendendo esse paciente. Não tem por que eu estar atendendo um paciente do Rio de Janeiro e você mora no Rio de Janeiro e você está podendo atender esse paciente. Sabe por que ele está vindo para cá? Porque ele entendeu que o pilar de confiança dele está aqui. Porque os resultados estão sendo divulgados. Porque o posicionamento está sendo expresso. A constância existe. A visibilidade existe. A autoridade existe. E aí eu pergunto a você, cadê o seu posicionamento? Cadê a sua autoridade? Cadê, literalmente, o dentista que pode brilhar na cidade que vive? Porque a gente não é diferente de ninguém. Aqui eu me coloco junto com o Rafa nesse sentido de, turma, o que a gente faz não é nada de extraterrestre. E, inclusive, o paciente ele não tem a consciência
se eu fizer uma análise comparativa do meu resultado com o seu resultado, ele não tem a consciência clara de quem executou qual. Então, um grande ponto de mudança é justamente a comunicação. Você pode estar fazendo um baita resultado. Se você não comunica, é somente um resultado. Então, um grande ponto que mudou a nossa jornada e que mudou assim a nossa carreira como um todo, para a gente receber pacientes não só do Brasil, mas, cara, de fora do país vindos aqui. Semana passada, antes do São João, na verdade, eu tive um paciente da Irlanda, só falava inglês. O cara veio pra cá. Nem inglês Rafa fala, turma. Nem inglês eu falo, eu tô fazendo curso agora. O cara veio da Irlanda para fazer tratamento aqui, na Bahia, Salvador. Uma transformação do sorriso, um tratamento de 20 mil reais, galera. Por que a gente consegue atrair pessoas de tão longe para cá, para Salvador? Pelo poder de comunicação, pelo poder do marketing. E até complementando o que você falou, Dri, não adianta você investir em tráfego pago se você não tem resultado exposto. Não adianta você investir em tráfego pago se você não tem um perfil pronto, a sua casa arrumada para receber as pessoas oriundas do tráfego. Você vai estar simplesmente rasgando dinheiro. Então o fato de você botar para patrocinar um post, clicar lá no Instagram em turbinar um post, cara, você está fazendo isso de forma estratégica? Você está fazendo isso de uma forma organizada para que você atraia as pessoas e as pessoas cliquem no próximo passo que é agendar uma consulta? Você está fazendo anúncios de forma estratégica no seu Instagram para que você possa justamente atrair o público qualificado e verificando na métrica desses anúncios qual anúncio que está trazendo esse público comprador? Ou você está fazendo anúncio e pagando um preço ali pelo anúncio, pelo cliente muito baratinho, achando que está trazendo o cliente certo? Então, o grande ponto da rede social é você, primeiro, ter consistência. Você saber que vai errar. Você vai errar. Não é todo post que engaja. Eu ainda erro bastante, mas eu sou consistente. Eu sou resiliente. E eu acredito que o poder da consistência, ele é incrível para a gente colher resultado. E o resultado na odontologia não é a curto prazo, galera. O resultado da odontologia é a médio e a longo prazo. E você precisa plantar hoje para poder colher a médio e a longo prazo. Você precisa entender que assim como na odontologia, na sua saúde, cara, eu emagreci 10 quilos ao longo desse último ano e eu emagreci porque eu fui consistente. Fui consistente com relação aos meus treinos, fui consistente com relação à alimentação, dei uma jacada, comi bastante balinha de genipapo aí durante o São João, bastante licor de genipapo. Mas eu fui consistente com relação aos treinos, assim como eu sou consistente com relação à documentação dos meus casos, da fotografia, da divulgação na rede social, na presença digital. Assim como eu fui consistente em querer sempre entregar para o meu paciente um melhor resultado, consistente em buscar sempre o desconforto. A gente não finaliza um caso nos vangloriando pelo puta resultado. Pelo contrário, a gente finaliza um caso clínico falando internamente, cara, o que é que eu poderia fazer de diferente para poder entregar um resultado melhor para o paciente na segunda consulta de retorno? Olha, uma coisa que eu posso afirmar para vocês em cima do que a Rafa está falando aqui é, vocês vão lembrar disso na hora H, tá? Tenho certeza que na hora que vocês olharem para o paciente e falar assim, pronto, acabei, tenho certeza Ainda tem muita coisa que a gente não falaria isso. Toda vez que vocês olharem para um caso e falar assim, pronto, acabei, ficou ideal, saibam que a gente, eu e o Rafael, a gente olharia para o caso e falar assim, beleza, agora começa o jogo, porque o detalhe está aqui. Onde todo mundo cansou e achou que está ok, nós vamos encontrar o jogo do detalhe para ser além da média. Que a média é entregar isso. A média é entregar um resultado ok. Entregar um resultado comum. Mas o jogo desses detalhes e dessa paciência, do próprio cansaço físico e mental que nós temos na profissão, faz vocês, se vocês esticarem a corda, é uma coisa que eu provoco vocês aqui a aprenderem, e a gente faz muito isso, tá, turma? Aprendam a esticar a corda. Vocês podem ir um pouquinho mais do que vocês já vão. Vocês podem entregar mais do que vocês entregam.
Eu tenho certeza disso. Você é capaz de entregar um resultado muito melhor do que você entrega hoje se você tivesse dedicado a isso. Se você tivesse seguro que faz sentido, deixa eu entregar o meu melhor porque eu vou divulgar esse caso. Só de você ter o autocompromisso de que você vai divulgar esse caso, você já estaria fazendo um caso melhor. Porque para se expor, você precisa entregar um melhor resultado. E aí justifica você fazer uma fotografia, porque você sabe que você vai expor, você sabe que você tem que entregar melhor. Aí começa a justificar você fazer todo esse ciclo que a gente está falando. Porque se for sobre apenas entregar para o paciente o resultado dele, para ele, você é um dentista comum e você está jogando um jogo comum. Agora jogue o jogo de que esse resultado é para ele, porém vai além dele. É para a minha carreira. É para o meu posicionamento profissional. É para a minha visibilidade profissional. E quando você entende isso, você começou a fazer outro jogo. Não é mais sobre um dente, não é mais sobre uma resina, não é mais sobre isso. É sobre você literalmente fazer a diferença dentro dos seus próprios resultados, fazer a diferença no meio, médio. É sair da mediocridade, é viver acima da média. Faz sentido isso para você, turma? Tá fazendo, galera? Comenta aí no chat. Vocês estão mudos aqui, calados? Fala, gente! Estamos dando um monte de sermão aqui, dia de sábado, cara. O que é isso? Não. Vocês já são diferentes por estarem aqui, acreditem. E serão turma, ainda mais diferentes se ficarem aí o dia turma, todo com a gente. Nós seremos incansáveis de falar sobre esse assunto, porque se daqui 1, 2, 3, 4 pessoas saírem entendendo isso, a gente sabe que a gente está mexendo na vida de 3, 4, 5, 6 ou 200, 400 pessoas que estão aqui ao vivo. No fim das contas, é um jogo sobre isso, não é apenas sobre técnica. Não é apenas sobre ser bom tecnicamente, isso não é suficiente. Vocês não estariam aqui hoje se não existisse comunicação. Vocês não estariam aqui hoje se vocês não soubessem o que a gente é capaz de executar e de entregar. Vocês não estariam dando ouvido ao que a gente está falando hoje se vocês não tivessem credibilidade na gente, nos nossos resultados. Se a gente não tivesse a credibilidade com você, você não estaria aqui. Se você não entregar essa credibilidade para o seu paciente, ele não vai te dar ouvido. Pega isso porque a gente está falando de mudança de carreira, turma, de vida, de ser outro dentista, de viver uma zorra de odontologia que dá prazer. Não é sobre ser piloto automático. É sobre curtir o processo. É sobre colheita. É sobre você parar de fazer literalmente o jogo de eu atendo, eu cobro, eu executo, eu atendo, eu cobro, eu executo. Mas qual foi a última vez que você sentou do lado de um paciente e comemorou com ele de fato? De fato, um resultado. Vibrou com ele, chorou com ele. Sentiu emoção ali no final. Porque a nossa profissão, diferente de muitas, nos permite isso. E isso é um privilégio que nós temos dentro da odontologia. Agora, se você não está vivendo isso, você não sabe nem o que é curtir esse processo da odontologia. E é aqui que moram as delícias. No passado, quem jogava odontologia do passado, aí há tempos atrás, viveu isso. Hoje em dia já não vive mais. Provavelmente, se está no piloto automático, não está vivendo. E é isso que a gente quer compartilhar aqui com vocês também, além da técnica. Então, quando eu parto, turma, para entender aqui um jogo de treinar minha recepcionista, treinar o meu jogo de persuasão, saber fazer isso, eu estou sabendo que eu tenho que treinar minha equipe para ter scripts, de saber que eu tenho que primeiro encontrar uma oportunidade, gerar uma oferta, gerar consciência e naturalmente ativar uma campanha para fazer venda. Eu tenho que saber que essa pessoa é essencial no meu meio. Eu tenho que ter um recepcionista. Se você hoje ainda não tem um recepcionista, eu te afirmo, você está perdendo muito dinheiro. Cara, Adriano, mas eu não tenho faturamento ainda para isso. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem porque você não está agindo. Você não está tendo clientes porque você não está agindo, e aí deixa eu te dizer, o que é que você está fazendo para mudar? É ficando do jeito que você está? Sem contratar essa pessoa capacitada e capacitando ela, você vai mudar? Pega padrão. Quem está jogando o jogo certo na odontologia, tem recepcionista ou não tem? Tem. Dá treinamento ou não dá? Dá. Você está fazendo isso? É sobre isso. É sobre sair. Para de fazer o média, para de fazer o básico. Para de fazer, eu não sei. Essa é a zona de conforto, meu amigo. Aprende a curtir a zona de desconforto. Porque ela te traz crescimento, ela te coloca na zona de crescimento. Aprende que seu tempo tem que ser gerido de maneira inteligente. Aprende que você tem que botar o seu tempo operacional
para executar o que de fato é necessário e ganhe tempo para ser mais estratégico para o seu negócio. Adriano, poxa, mas eu sou um dentista de um consultório, você tem um negócio. Adriano, eu não tenho uma clínica, eu tenho um consultório pequenininho, simples. Deixa eu te dizer uma coisa, quem aqui estiver me ouvindo falar está jogando o jogo errado se não estiver fazendo um faturamento de 100 mil reais. Se você tem uma cadeira odontológica e não está fazendo um faturamento bruto de 100 mil reais, você está fora do jogo. Você não entendeu os princípios. Eu não estou falando nem de jogar o ideal. Estou falando os princípios básicos. Porque se você ativar uma recuperação de cliente correta, tiver treinamento e equipe correto, fazer os processos de ativação de campanhas de marketing, eu estou te falando, você é 100% capaz de estar fazendo um faturamento de 100 mil reais por cadeira. E eu estou falando de base, estou falando de princípio. Então, saiba que todo esse jogo, onde eu tenho que simplesmente não ter uma agenda lotada, mas sim uma agenda inteligente, que se eu tenho apenas tratamentos marcados e lotada a minha agenda, eu já te afirmo de cara que se você vive esse cenário, deixa eu te dizer, você está diante de um cenário de baixa precificação, baixa percepção de valor e você está freando o seu crescimento. Se você vive isso aqui, aumente seu preço hoje, independente do que você vai fazer ainda de mudança. Pode aumentar. Porque se você já está tendo uma agenda lotada, cobrando o preço que você cobra, deixa eu te dizer, os pacientes te enxergam valor em você. E é melhor você atender um paciente de 10 mil do que 10 pacientes de 1.000. Porque te sobra tempo. E o resultado, no final das contas, é a mesma coisa. E te permite jogar o jogo ideal da odontologia, que é trabalhar com tickets médios altos e não ticket médio baixo. Para você ganhar o jogo na odontologia com ticket médio baixo, você tem que ser um empreendedor na odontologia. Um empresário da odontologia, que não vai partir ali por princípios de ética, muitas vezes, porque é volumetria. Tem que passar vista grossa em diversos itens da execução, porque é volumetria. Se você é dentista, raiz, verdadeiro, igual a gente aqui, está na veia, deixa eu te dizer uma coisa, o seu jogo de crescimento está no ticket médio. Se você não ajustar o seu ticket médio, não ajustar o seu posicionamento, você nunca vai conseguir crescer do jeito certo. A precificação está diretamente ligada ao seu crescimento. Diretamente ligada. Então, aprenda a ter uma agenda assim. Ó. Aprenda a encontrar o equilíbrio entre gerir um tempo para olhar, para ter um plano de venda, saber quanto é que vai faturar na semana, saber quanto é que vai faturar no mês e acompanhar isso semanalmente. Tenha o tempo para você ter fechamentos de tratamentos que já fizeram orçamentos. Tenha tempo sempre para novas consultas, porque se você não tiver esse tempo de novas consultas, deixa eu te dizer uma coisa, uma agenda cheia como a de antes, como essa aqui, é literalmente uma agenda onde você não está trazendo oportunidades e aí você só está atendendo aquilo que você vendeu. Mas e as novas vendas? E os novos planejamentos que precisam ser executados para acompanhar um crescimento? Essa agenda não é positiva. Essa agenda é positiva. E tem que ter inteligência por trás disso para isso ser suprido e acompanhar um crescimento estável. E não dá para você somente estar sentado no mocho esperando isso acontecer. Se você tem agenda lotada e muitos procedimentos sendo executados, você precisa aumentar o seu preço. Você precisa criar valor na sua consulta para que esse aumento de preço se concretize também com mais faturamento. Porque não é simplesmente aumentar preço e esperar que tudo caia do céu. Não. Você precisa atribuir valor, criar uma experiência, fazer uma consulta incrível para o seu cliente, apresentar um planejamento de uma forma atrativa, bater nas dores, bater nos desejos, aumentar o nível de consciência do seu cliente. Isso faz toda a diferença dentro da sua jornada. E para isso que entra a transformação do sorriso, galera. Para isso que entra a transformação do sorriso, para que a gente consiga justamente gerar essa percepção de valor positiva, gerar essa necessidade no nosso cliente. A necessidade desse cliente realizar uma transformação conosco. A gente vai mostrar lá dentro do consultório alguns detalhes de como a gente faz essa primeira consulta, essa apresentação, esse detalhamento ali de como funciona toda
a abordagem dessa primeira consulta, da parte fotográfica, de como eu sento com o cliente, de quais equipamentos eu preciso ter para fazer uma primeira consulta incrível e fazer com que isso se concretize em venda. Porque não é simplesmente você falar que você é bom tecnicamente, você precisa mostrar. E o paciente precisa reconhecer que você é bom para poder desejar o seu serviço. O paciente precisa visualizar o seu resultado, visualizar a queixa que ele tem em detalhes. É por isso que é muito diferente você pegar uma câmera fotográfica e fazer uma foto do que você pegar um celular e fazer a foto do sorriso do paciente. O jogo é outro. O jogo é outro. E a fotografia mudou a minha vida. E eu lembro muito bem, em 2014, quando eu formei na odontologia, meu primeiro salário, eu ganhei R$ 1.300, eu comprei uma câmera fotográfica. Uma Canon T5. Eu não tinha grana nem para comprar a lente. Comprei a câmera, o corpo da câmera e uma lente 18-55. Aquele kit completinho, mas sem a macro e sem o flash. E comecei a fotografar. Na sequência eu comprei um flash similar da Yangnu, um flash que não era tão bom, um flash circular. Comecei a fazer as fotos. Na sequência comprei o estúdio. Depois eu fiz uma vaquinha no Natal da família inteira para poder me ajudar a comprar uma lente macro. E consegui montar o meu kit de fotografia. De lá para cá, a carreira fez isso. Por quê? Porque eu tornei isso uma prioridade. Eu coloquei data, eu coloquei deadline, eu coloquei uma data para poder estar com o meu equipamento fotográfico na minha mão. E grande parte dos dentistas que não tem transformação na jornada é porque sempre espera o dia mais propício. O ideal. Sempre espera o mundo ideal para começar. Cara, comece com o que você tem. Se você não tem câmera fotográfica, comece fotografando com o seu celular, mas coloque data. Coloque data para que você concretize. Se você não tem uma comunicação tão boa, se você treme ali no momento de apresentar um orçamento para o seu cliente, dar desconto sem nem ele pedir, você precisa melhorar a sua comunicação, a sua oratória. E para que você possa melhorar a sua comunicação e a sua oratória, faça um curso de oratória. Melhore a sua comunicação. Defina a data para a execução daquilo que você necessita fazer. Com isso, você vai conseguir ter muito mais rapidez e uma mudança muito mais rápida. Mas se você espera sempre o melhor momento, esse momento nunca vai chegar. E isso foi algo assim que transformou a minha jornada, o fato da gente conseguir fazer essa documentação, o fato de eu conseguir fazer essa divulgação nas minhas redes sociais, enfim. E eu lembro que lá no início, eu tinha muito tempo na agenda. Por quê? Porque eu não tinha paciente. Eu saí de um atendimento de clínica popular, atendimento por convênios, montei a minha clínica só de pacientes particulares e a minha agenda vivia às moscas. Eu não tinha paciente. Eu lembro que na primeira semana de atendimento eu só tive 2 pacientes. Um deles era minha mãe. E eu fiz o atendimento desses 2 pacientes, cara, já pensando no resultado que eu poderia entregar, na excelência que eu poderia entregar. Fui documentando esses casos, fui divulgando, caso após caso, fui prospectando pacientes potenciais, entrando em contato com pessoas potenciais. Então eu via sorrisos potenciais e falava, cara, seu sorriso tem um grande potencial de transformação. Você tope lá na clínica fazer uma consulta para que eu te apresente um planejamento para você melhorar o seu sorriso? E aí eu fui indicando para esses pacientes a possibilidade de transformação, trazendo esses pacientes para minha clínica. E isso me trouxe justamente a possibilidade de criação desse portfólio de uma forma muito mais estratégica. Cara, eu entrei em contato com um jogador de futebol do Bahia, jogador de futebol do Vitória, eu entrei em contato com cantores, eu entrei em contato até com um jornalista da televisão. Mas por que eu entrei em contato com essas pessoas? Porque eram pessoas que me permitiriam visibilidade. E essa visibilidade iria naturalmente trazer audiência, trazer seguidores, trazer público. E se eu tenho um público me procurando, eu só preciso criar conteúdo de uma forma estratégica dentro da minha rede social para trazer esse público para o meu consultório. Então foi tudo muito estratégico. E eu vou ser sincero para você, grande parte desses tratamentos foram de graça. Foram de graça porque eu tinha um único objetivo: criar o meu portfólio, desenvolver o meu portfólio de casos.
E se eu tenho esse portfólio, eu consigo apresentar de uma forma atrativa. Se eu tenho esse portfólio, eu consigo divulgar. Eu consigo divulgar tanto de uma forma interna dentro da minha própria clínica, quanto dentro da minha rede social. Então, o fato de você estar fora da rede social, você está fora da maior vitrine que você pode ter no universo. Se você está fora da rede social, você está perdendo espaço dentro do mercado para as pessoas que estão presentes dentro da rede social. Se você tem 2 Instagrams, o seu Instagram pessoal e o seu Instagram para a clínica, você não vai fazer conteúdo. Sabe por quê? Porque você não tem tempo para se dedicar a uma rede social, quanto mais a 2. Unifique tudo. Unifique tudo e crie conexão com as pessoas. Crie conexão, porque uma empresa que é estritamente institucional não vai gerar essa conexão. Ou você segue Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio. Você não segue essas empresas. Por quê? Porque essas empresas não conectam com você. Pessoas compram de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas desejam ser atendidas por pessoas. Dentistas que mostram resultados atraem pacientes que desejam esses resultados. Então você precisa estar presente fazendo a sua comunicação de uma forma atrativa. Fazendo a sua comunicação online com um posicionamento digital, como o Adriano disse, de excelência. Porque a excelência traz perenidade, durabilidade na odontologia. Se você não é excelente, você acaba sendo um dentista comum. Então, implemente a excelência em cada ponto dentro da sua clínica. Aqui na nossa clínica, eu vou fazer uma transição aqui na clínica, eu vou mostrar para vocês. Cara, dentro do banheiro, o banheiro diz muito sobre sua excelência, você sabia disso? Dentro aqui da clínica, a gente tem um banheiro com enxaguante bucal, com um potezinho ali com algumas medicações, com fio dental, com creme dental, com absorvente. E tudo isso com a logomarca da nossa clínica. Por que a gente tem tudo isso dentro do banheiro como se fosse um banheiro de uma festa de casamento de 15 anos? Porque a excelência mora nos detalhes. E mora nos detalhes do cheiro da sua clínica, da música que o paciente ouve, na colheita de informações pela sua recepcionista. Todo mundo aqui na Optical, a SB, recepcionista e eu, incluso, e assim como eu, os outros dentistas, colhem todas as informações e colocam essas informações no prontuário do paciente. No prontuário para poder fazer link de conexão. O que é um link de conexão? Maria chegou aqui na nossa clínica e falou na sua anamnese que tinha 2 filhos. Naturalmente, Kelly, que é a minha recepcionista, pergunta para Maria: Maria, qual é o nome dos seus filhos? Eu vi aqui que você tem 2 filhos. Qual é a idade deles? João, que tem 7 anos, e Cecília, que tem 3 anos. Kelly vai anotar isso no prontuário. Na consulta de retorno, daqui a, 2 anos, Kelly vai perguntar: como é que tá João e Cecília, Maria? Eu vi que João hoje deve estar com 5 anos e Cecília, ou melhor, João deve estar com 9 anos, Cecília deve estar com 5 anos. Como é que eles estão? Estão bem? Olha que link de conexão Kelly trouxe com a paciente. Por quê? Porque ela preencheu o prontuário com essas informações. Então eu anoto no prontuário o gosto musical do meu paciente, o que é que o paciente gosta de comer. Na minha transformação de sorriso, como ela dura muito, eu sirvo almoço para o meu cliente aqui na nossa clínica. Então eu pego, executo todo o processo de estratificação. O paciente da Irlanda, eu fiz isso. Comprei um almoço, servi um almoço aqui do Coco Bambu para ele, enfim. E na sequência, almocei com o paciente, entendi ali, peguei vários insights. E na sequência, pós-almoço, eu executei o acabamento e polimento final. Dei só um pré-acabamento para ele não ter os dentes rugosos, não impactar resíduo alimentar. E na sequência, executei todo o procedimento de acabamento e polimento. Mas por que eu consegui isso? Porque o meu ticket médio é alto. Se eu estou na correria, fazendo um procedimento atrás do outro, eu não consigo oferecer essa excelência para o meu cliente. Então se questione e entenda, você hoje
é capaz de dedicar a sua agenda um dia inteiro para somente um cliente? Ou o preço que você cobra está baixo a ponto de você não se permitir executar o seu melhor resultado? Executar a melhor entrega. Ter um tempo para poder almoçar com o seu cliente. Eu estou falando de experiência. O cara veio da Irlanda, sentou comigo para executar a sua primeira consulta, as suas fotografias, trouxe ele no estúdio, gravei vídeo, trouxe ele no estúdio, fiz fotografia, executei a transformação do sorriso, almocei com ele, voltei, ele me convidou para casa dele na Irlanda, executei o acabamento e polimento, fiz várias fotos, apresentei o antes e depois, antes dele se ver no espelho, para que ele possa valorizar a transformação. E eu já dou um insight para você, nunca mostre o espelho antes de mostrar o resultado para o seu cliente. Espelho é proibido aqui na óptica. O paciente não pode se ver durante o procedimento. Sabe por quê? Porque ele não vai entender o durante, não vai entender a transição do resultado. É notório que se o paciente estiver com isolamento absoluto, ele vai perder essa percepção, porque só estão os dentes isolados. Mas é proibido o espelho, sabe por quê? Porque o paciente ele vai ver aquele resultado durante o procedimento sem o retoque final, sem o acabamento e polimento, sem aquele detalhe fino. E o detalhe fino mora justamente nesse procedimento final de acabamento e polimento. Portanto, galera, o grande ponto, o grande jogo da odontologia é você oferecer para o seu paciente a melhor experiência, o melhor resultado, a melhor odontologia. A odontologia de verdade. Não é uma odontologia de excessos, é uma odontologia de verdade. Eu estou falando aqui de uma odontologia que me move para acordar cedo e estar o dia todo com o meu paciente. E isso é incrível. Isso é incrível. Vocês precisam viver essa odontologia. Vocês precisam viver a odontologia de alto valor. A odontologia de não só de valor financeiro, mas de valores de família, de valores emocionais, de valores de transformação de fato. Porque ela pode transformar a nossa vida. A gente pode ganhar a motivação que muitas vezes se perdeu ao longo da nossa trajetória. E é engraçado porque eu já fui desmotivado com a profissão, eu já pensei em desistir da odontologia. Logo quando eu comecei, eu ganhava R$13 por uma restauração de resina. Hoje eu posso cobrar R$3.000 por uma restauração de resina. E eu consigo cobrar isso porque eu me posiciono de forma diferente. Hoje, quando vocês ouvem Rafael Sampaio, vocês associam com a transformação do sorriso. Por quê? Porque eu estou presente na rede social, bem posicionado. E vocês precisam ter um posicionamento a ponto das pessoas reconhecerem o que você é capaz de entregar. Se os seus amigos, os seus familiares, as pessoas mais próximas não sabem quem é Cristiane, Lucirley, Kátia, Daiane, Lucas, Hércole, Cláudia, não sabem o que esses dentistas são capazes de entregar, é natural que você não consiga precificar um valor tão alto. As pessoas mais próximas de vocês e as pessoas que te acompanham dentro da rede social precisam saber o que você faz de melhor. É preciso ter um posicionamento claro e engraçado. Tanto eu quanto o Dri não temos uma especialidade na resina composta, na dentística. Mas a gente é posicionado na dentística. Portanto, você não precisa ter um título para ganhar posicionamento. Você precisa entregar resultado. Contra resultados não há argumentos. E eu, sendo implantodontista, eu consigo atrair o meu paciente pelo resultado que eu consigo entregar e eu consigo precificar aquilo que eu acredito ser justo pelo meu trabalho. Eu não estou falando de um preço que é impossível de alcançar. Eu consigo entregar. Eu tenho vários alunos que conseguem entregar. Eu tenho vários dentistas que moram aqui em Salvador, amigos próximos, que conseguem entregar a mesma precificação. Você também pode conseguir. Mas para isso é fundamental que você pense fora da caixa. Que você reveja as pessoas que você está andando. Que você reveja a odontologia que você está praticando. Que você reveja os ambientes que vocês estão frequentando. As pessoas que vocês têm convivência possuem o resultado que você deseja alcançar na odontologia?
As pessoas que vocês convivem falam bem da odontologia? As pessoas que vocês estão próximas estão no patamar que você deseja estar na odontologia? Ou elas estão te estacionando, te puxando para baixo? Eu já tive vários colegas que me puxaram para baixo. E o que é que eu fiz? Eu me afastei deles. Então dói fazer essa transição. Mas, cara, não há nada mais especial do que você buscar o seu próximo nível e de você criar um patrimônio para que as suas próximas gerações, a sua família, os seus filhos possam usufruir desse patrimônio. Ô, Rafa, e isso não é só patrimônio financeiro não, tá, turma? É patrimônio de ideologia, de orgulho, inclusive, de ser o exemplo dentro de casa. Seja você homem, seja você mulher, não importa isso. Saiba que você é reflexo direto para os seus filhos, para suas filhas. E aí eu sempre me pergunto muito isso, né? Quem é que minha filha vai saber que é o pai dela, assim, como dentista? Quem é que minha filha vai saber quem é o pai dela como profissional? Porque eu não quero ser um profissional medíocre diante da visão dela. Cara, meu pai é foda. Meu pai dá aula no mundo todo. Porra, isso traz uma coisa realmente que vai além do dinheiro. Sem dúvida. E esse reconhecimento interno, e aí vem familiar, vem percepção, traz uma satisfação própria, turma, como o Rafa estava falando, que é impagável isso. Isso é impagável. Então, naturalmente, isso também dá gás para a gente ir além, dá gás para a gente fazer as coisas acima da média, dá gás para a gente poder fazer acontecer. E muitas vezes, você falou de vários pontos importantes aqui, Rafa, e eu complementaria com um para eles aqui, que é muito importante, que é cuidado com suas crenças limitantes. Suas crenças limitantes, elas foram formadas pela sua base de formação, pela sua criação interna, pelos seus pais, pela sua vivência, pelas suas dores vividas durante o processo de vida. Mas elas não são sentença. Está na sua escolha, está na sua mão, está na sua decisão mudar isso. E a gente decidiu mudar. De fato. Assim como você, eu tinha crença, Rafael tinha crença. E isso daí não é que a gente elimine, mas a gente aprende a lidar, a gente aprende a controlar. Quando você tem uma crença limitante que fala sobre rede social e você não se posiciona, deixa eu te dizer, você tem autocontrole sobre isso. Você só não aprendeu ainda a acessar isso. Quando você aprende a dominar esse processo de que existe uma crença limitante, beleza, mas é aí que mora meu crescimento, então eu vou enfrentar ela, eu vou fazer diferente de apenas aceitar e dar a desculpa que não dá para ser assim, porque é difícil, na sua situação é fácil. Cara, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Não, mas para eles são fáceis que estão nessa posição. A gente saiu de baixo. Eu não apresentava trabalho na faculdade. Eu era envergonhado. Então, tímido. É muito sobre o poder de decisão que você tem, enfrentar essas crenças limitantes, passar por cima delas, saber que elas existem, ok, tudo bem, mas elas não são sentença. Ela não é destino final quem diz é você. E aqui é curtinho o nosso ciclo na vida. Então, cuidado para você não ficar nesse meio imundo de desculpa, em meio à frustração e em meio à transmissão dessa percepção para os seus familiares, para os seus amigos, para você mesmo. Porque é muito bom sentir orgulho de você mesmo e saber que você tem sucesso. Porque sucesso é relativo, não é sobre dinheiro apenas. Sucesso, ele envolve um monte de coisa. E quando você não tem essa percepção de sucesso, é muito frustrante também. Então, queria aproveitar aqui, Rafa, para a gente compartilhar um pouco, já que a gente está nessa temática, vamos mostrar um pouco para a galera dos bastidores de consultório. Ou seja, se a gente está falando de posicionamento, se a gente está falando de primeira impressão, se a gente está falando de um bom atendimento, de um bom posicionamento, vamos mostrar um pouco até a nossa estrutura aqui para a galera conhecer e saber o que pode ser feito diante desse cenário, diante de insights que podem surgir para vocês aqui. Vamos ali para o consultório mostrar um pouco para vocês diante disso. A importância de ter um escritório, a importância de ter a clareza de um posicionamento de explicação para o paciente, a experiência do paciente e um workflow de primeira consulta. Eu acho que é importante a gente tratar sobre esses assuntos aqui que vão além também do nível de consciência, mas que caem no âmbito da prática mesmo. Que vocês podem ver, captar, aplicar de imediato. Vamos nessa? Simbora! Partiu? Fazendo sentido, turma? Show de bola! Vamos nessa. Rafito, você vai direto e eu já te transmito de lá. Fechou.
Vamos nessa. Turma, 100% por aqui com vocês. Estão curtindo o processo? Deixa eu falar uma coisa, é com muito prazer e muito orgulho a gente fala desse assunto, galera. Dá pra gente ficar aqui 3 dias falando sobre isso, porque é uma parada que mudou nossas vidas e muda a vida de vários alunos nossos, mentorados nossos, enfim. É um negócio que mexe muito com a gente, porque a gente sabe que o que a gente faz aqui, no final das contas, não é sobre ensinar resina. Resina é veículo apenas para que a gente chegue na transformação de vida de muita gente. Então é muito gostoso poder fazer isso. Rafinha, tá online por aí? Deixa eu puxar aqui para você. Bom, deixa eu ver se o áudio disponível está ok. Deixa eu vir para cá. Tô disponível? Show de bola. Galera, estamos aqui dentro do consultório da óptica. Ó. Aqui é nossa sala de atendimento, onde a transformação acontece, onde a gente apresenta o planejamento de forma atrativa, onde a gente mostra para o paciente justamente os procedimentos que ele vai necessitar executar para que ele consiga conquistar a sua transformação. E a gente está aqui no consultório para poder mostrar para vocês os detalhes de como funciona essa primeira abordagem. Aqui a gente tem a nossa cadeira de atendimento, tem os detalhes, está rolando a transmissão aqui, vou sentar na cadeira ali para poder mostrar para vocês. Mas o grande ponto, o grande ouro que fez a diferença na nossa jornada foi a fotografia. Cara, a fotografia, ela nos permitiu conquistar muita coisa. Porque eu consegui, através da fotografia e junto com o Adriano também fazer essa estratégia mais executada, mostrar para as pessoas o meu trabalho. E você não precisa começar com um equipamento que custa 15 mil reais. Você precisa somente começar. Você precisa somente começar para que você possa justamente evoluir a sua documentação e trazer para as pessoas a possibilidade de conhecimento do que você é capaz de entregar. Aqui a gente tem o nosso estúdio fotográfico e essa ferramenta nos ajuda bastante no processo de documentação, porque eu consigo fazer imagens do sorriso do meu paciente, eu consigo também variar essa imagem, essa documentação para poder fazer fotografias de rosto do paciente. Então eu mostro aqui, ó, os detalhes de como está sendo essa documentação, fazendo com que o paciente tenha a percepção de que eu entrego algo diferente. O fato de eu ter um estúdio fotográfico, turma, me permite mostrar para o meu paciente, a diferenciação. E eu consigo ter essa diferenciação através da documentação fotográfica. Essas tochas ficam o tempo todo aqui dentro do meu procedimento, executando todo o processo de documentação, para que eu crie no meu paciente a visualização do que eu sou de diferente, a visualização da sua transformação como um todo. Então, ao executar essas fotografias, a partir do momento que a gente fotografa o paciente, a gente vem para cá, ó, para nossa sala de atendimento, para o nosso consultório odontológico, para poder mostrar para esse cliente, mostrar os detalhes da sua transformação como um todo. Os detalhes de como eu consigo vender um tratamento completo. E no momento da apresentação, da consulta aqui no meu planejamento, eu pego o meu cartão de memória, tiro da câmera, coloco aqui no meu computador e apresento para o meu paciente. Então eu ouço inicialmente. Eu ouço as suas queixas. Então eu vou mostrar para vocês os detalhes aí do caso da Uli. E ela chegou com a queixa dos seus dentes mais amarelados. E seus dentes estavam amarelados por quê? Porque ela tinha características de dentes mais amarelados em função da dieta, em função de nunca ter se submetido a um procedimento clareador. E executamos esse processo de clareamento para fazer com que a Uli tivesse um dente com um aspecto mais claro, mais luminoso. Então eu ouvi primeiro, inicialmente, a queixa que ela possuía. Eu ouvi inicialmente o que ela trouxe como devolutiva a respeito dos anseios, do que ela tinha como prioridade dentro da sua comunicação. Cezinha, tá transmitindo ali. Show? Tom? Beleza? Beleza, show de bola. Massa. Então, ouvi primeiro ela. Ouvi primeiro a paciente. E aí, no momento que eu ouço a paciente,
eu levo ela para o meu computador, para o meu consultório, para poder mostrar ali na boca da paciente, junto com a parte fotográfica, o que eu enxergo além da própria queixa. Então eu faço uma consulta, faço uma análise clínica, mostro os detalhes ali no próprio consultório odontológico, na própria cadeira odontológica, e na sequência, após visualizar clinicamente as necessidades, fazer algumas anotações, então eu chamo a ASB, peço para ela anotar os dentes envolvidos, quais procedimentos que podem ser indicados, para a partir daí voltar a paciente aqui para a cadeira e envolver a paciente com uma apresentação. E aqui há detalhes importantes. Eu não estou apresentando isso na cadeira odontológica. Eu estou apresentando em um ambiente propício, num escritório. Eu tenho a cadeira do paciente aqui do lado, e eu tenho a minha cadeira, e eu tenho aqui duas telas. O meu computador, que eu trabalho habitualmente no meu dia a dia, e eu tenho aqui uma TV, uma televisão. E aqui eu consigo transmitir a fotografia da minha paciente, eu consigo mostrar os detalhes do seu sorriso, os detalhes das dores que ele possui, os detalhes que vão me ajudar a ter uma argumentação com esse paciente, uma explicação facilitada para ele. E se eu tenho essa explicação, eu tenho a reprodução da foto aqui no computador, eu tenho naturalmente a possibilidade de concretização de venda. Eu consigo apresentar de uma maneira atrativa e fazer um planejamento inicial. Um planejamento, muitas vezes, naquele primeiro momento, com uma hipótese diagnóstica, porque o diagnóstico preciso vem de forma coadjuvante com as documentações auxiliares, as radiografias, tomografia, documentações no próprio centro de imagem, que vão concretizar um diagnóstico para a execução de um plano de tratamento. Eu consigo vender um tratamento para um paciente numa primeira consulta? Consigo, se eu não enxergo novas necessidades de exames complementares para poder concretizar esse planejamento. Beleza? Então eu ouço o paciente, analiso clinicamente, fotografo o caso clínico no meu estúdio, volto o paciente aqui na cadeira, faço o planejamento junto com ele e vou ativar a persuasão. E esse aqui é o lugar ideal para negociação com o meu cliente, galera. É o lugar ideal para a apresentação do meu planejamento. É o lugar ideal em que a gente faz as vendas do consultório. É o lugar ideal em que eu vou quebrar as objeções do meu cliente para que ele crie o desejo em realizar a transformação comigo. Ou seja, eu consigo mostrar para ele em como ele consegue ter interesse com relação ao tratamento. Eu vou receber o paciente no meu consultório, colocar o paciente aqui, entender as suas queixas, apresentar o planejamento e vou vender o tratamento. Porém, existe um ponto importante. Eu não vou receber dinheiro aqui dentro da minha sala de atendimento. Eu vou fazer o fechamento do meu planejamento financeiro, do meu orçamento, vou colocar todos os detalhes dentro do software, aqui a gente usa o Dental Office, e eu vou encaminhar para a minha recepcionista. E na sequência, me despeço do meu paciente e ligo para a minha recepcionista. Kelly, verifique o orçamento dentro do software e faço o fechamento com esse cliente, já pegando alguma entrada desse paciente no primeiro momento. Aqui, a Kelly, ela não deixa o paciente sair da clínica sem pegar algum valor de entrada. É obrigação. Porque o paciente está na emoção, galera. E se o paciente está na emoção, ele precisa fechar aqui agora. Porque se ele vai para casa com um orçamento de 15 mil reais, ele ativa o lado racional e naturalmente a concretização de venda acaba tendo dificuldade. Então o grande ponto da venda inicial é você trazer para o paciente um pico de emoção, você dedicar tempo a essa primeira consulta. Então a gente reserva 1 hora para a primeira consulta, é um tempo grande, a gente cobra R$450 na consulta aqui. E eu tenho para o meu paciente a visualização de que ele vai receber um planejamento e de que ele vai precisar desejar aquele planejamento. E eu pego, olha que engraçado,
A partir do momento que eu recebo e faço o orçamento completo, eu não imprimo aqui no computador. Eu peço para minha recepcionista me trazer o orçamento. Então eu falo, Kelinha, me traz o orçamento, o planejamento financeiro, não cito nem orçamento, o planejamento financeiro da paciente Uli, por favor. E ela vem de lá da recepção com a pasta, com a logomarca da óptica e coloca aqui na minha mesa. E eu vou deixar a pasta aqui em cima da minha mesa. E eu vou quebrando as objeções enquanto a pasta está aqui na mesa. E o paciente está naquela emoção, doido para saber o valor que eu estou cobrando. E eu deixo aqui. E eu vou quebrando as objeções falando para ele a respeito da sequência de tratamento. Então, ó, o passo 1 do seu tratamento vai ser o procedimento de gengivectomia. Ele é um procedimento que tem por objetivo retirar aquela gengiva em excesso e melhorar a questão da estética rosa. O segundo passo, além do procedimento cirúrgico, é o procedimento de clareamento. O procedimento de clareamento tem o objetivo de deixar os seus dentes mais brancos antes da execução das resinas compostas. Esse procedimento de clareamento tem uma durabilidade de 21 dias e você vai executar todo esse passo de transformação para envolver a quantidade de dentes no seu sorriso. E o grande ponto, turma, que virou a nossa chave foi não vender uma restauração. Anota isso. Não vender uma restauração de acordo com a sua complexidade. E vocês, no geral, têm o hábito de fazer isso. Ah, Rafa, é só uma resininha na borda do canino, por isso que ela tem que ser metade do preço quando comparada a essa classe 4. Nunca faça isso. Você está depreciando o valor do seu tratamento. Lembre-se, você é diferenciado pelo fato de acrescentar só na borda. Quem não é diferenciado, reveste todo o dente com a finalidade de não ter linha de união, de acertar a cor. O fato de você acrescentar só na borda te diferencia. É por esse motivo que você precisa ter diferenciação na sua precificação. E aqui, qualquer intervenção dentária em resina composta, seja um fechamento de diastema, seja um dente escurecido, seja um aumento de borda, seja um fechamento de ângulo, seja um acréscimo numa aresta, é o mesmo preço. O mesmo preço. O mesmo preço. Então, se eu tenho essa clareza de que eu sou diferente por acrescentar só o necessário, eu consigo atribuir valor àquele tratamento e eu questiono sempre o paciente. Aqui a gente faz o clareamento previamente e vai acertar a cor nesse clareamento para acrescentar resina só onde precisa. E o fato de acrescentar só onde precisa vai fazer com que você tenha um sorriso transformado, acrescentando somente onde há necessidade. Ou você acha que o seu sorriso, aponto para o paciente, ou você acha que o seu sorriso ele precisa de um volume em 10 dentes para conseguir ser transformado? Não. O seu sorriso ele precisa de acréscimos pontuais. E é isso que os profissionais, que aqui no caso na óptica, você vai ter de diferenciação. Você vai ter a possibilidade de aumentar o seu ticket médio para conseguir criar vendas excelentes dentro da sua prática clínica. É por esse motivo que a gente precisa ter clareza no nosso workflow, no nosso fluxo de trabalho, seja em tratamentos que são mais simples, entre aspas, no sentido de gengivectomia, clareamento e resina composta, até reabilitações maiores. É por esse motivo que eu quero que Adriano aqui traga para vocês um conhecimento em tratamentos maiores, em tratamentos que possuem um ticket médio mais significativo, tratamentos que são de reabilitação. Porque esses tratamentos nos trazem a possibilidade também de grandes mudanças, de transformações ainda mais significativas do que a própria resina composta como um todo. Então, Dri, tá a postos? Fala, turma! Áudio ok agora? 100%. Eu vi que vocês estavam falando que estava travando um pouco do áudio ali. Coloca para mim aqui no chat, 100%. Confere comigo, meus áudios estão ok aqui para mim. Só me confirmem se está tudo certo. Beleza? Escrevam aí no chat, por favor. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, turma. Show de bola. Ó,
Vamos lá. Rafinha, a galera estava falando que estava cortando só um pouquinho o áudio lá, mas Aqui tá melhor? só complementando o gancho. pra Tudo todo certo com o mundo, áudio, galera? Só complementando para vocês. Chega um pouquinho para lá, irmão. O que a gente está literalmente trazendo, turma, é o conceito que o consultório, no fim das contas, não vi exatamente o que você falou ali no final, Rafinha, mas o consultório ele é um ambiente que você precisa ter um escritório de algum modo. Tem. Para que você se posicione, para que você tenha um ambiente de conversa e negociação clara com seu paciente, para que você possa, de fato, ter uma primeira experiência muito positiva do seu paciente, com percepção de valor clara. Quando você chega ali no consultório, a Rafa não teve a oportunidade de mostrar 100% a vocês ali, mas a gente tem um consultório com 6 televisões dentro de um ambiente. Cara, isso é para impactar o cliente, apenas para isso, não é para usar as 6 televisões na efetividade. É para ele se impactar ali, caramba, o que é isso? Aí tem uma tela que está com panorâmica, outra tela está com agenda, outra tela está com o prontuário do paciente, outra tela está com um raio-x, outra está com a foto do paciente. O que é isso? Perfeito. Então, a ideia é isso. A ideia é trazer esse conceito de percepção de valor. E aí, naturalmente, Rafa, eu vi que você passou a bola ali falando para a gente falar sobre o workflow, né, da primeira consulta. É muito importante a gente ter as etapas muito claras do que a gente tem que fazer. Não somente as etapas, mas eu diria até que como fazer uma apresentação. Isso faz toda a diferença. A maioria dos dentistas, turma, tem o hábito de fazer os orçamentos de uma maneira muito simplista, muito simples, muito básica. E aqui a gente precisa entender o jogo, que não é sobre fazer o básico, a gente vive acima da média, a gente está colocando isso na sua cabeça. Você tem que viver acima da média. Você tem que ser um dentista acima da média. Então, a sua consulta também precisa ser acima da média. E quando a gente fala de valores de alto ticket, a gente precisa falar aqui que eu preciso entregar percepções de valores que estejam conectadas com um valor de orçamento alto. Porque a partir do momento que eu não tiver isso, você entende que é totalmente desconectado eu estar num ambiente errado, num ambiente que não é propício para isso, numa estrutura muito simples ou numa condição de trabalho ali muito precária e eu fazer vendas de alto ticket, isso não está condizente. Tá falhando aqui agora dentro dessa sala preta, turma? Coloca para mim aí, que eu tô vendo que vocês estão colocando falhando. Mas se dentro da sala preta travando, bota assim, ó, sala preta ok ou sala preta travando. Só para eu saber aqui, tá bom? Que aí consigo basear aqui para fazer um ajuste se for necessário, tá? Mas vamos lá, só para a gente seguir em sequência. Então, importante, turma, vocês saberem, continua travando aqui na sala preta? Porque se vocês escreveram, bota só sala preta e travando, que aí eu me baseio aqui. Porque tem um lag aqui de resposta de vocês, senão eu não consigo acompanhar. Que pode ser de lá ainda, essas mensagens. Por aqui, pelo nosso áudio, 100%, não tá? Deixa eu só confirmar. Quando alguém escrever aí, sala preta... Para mim está bom. Se tiver alguém bom é porque tá bom. O problema é de vocês, da internet de vocês. Aí qualquer coisa, dá um refresh aí, dá um F5. Então vamos ok, tocar. 100%. Então, turma, importante, o workflow de trabalho, tá? O workflow de trabalho passa por um processo, a gente gosta muito de usar as fotografias, como vocês já entenderam, mas usar essas fotografias fazendo uma consulta correta, demonstrando com clareza o problema do paciente, o diagnóstico do paciente. Então, toda vez que a gente fala aqui, turma, de primeira consulta, né, a gente fala sobre fazer uma apresentação impecável. E antes de entrar aqui nesse item, só um ponto importante. Quando é que você deve apresentar o orçamento ao seu paciente? É na primeira ou na segunda consulta? Nós temos o hábito aqui como protocolo e metodologia que a gente apresenta na primeira consulta se a gente já entende que esse paciente ele já é nosso, ele já está pronto. Ele já tem nível de consciência que a gente é bom o suficiente, que a gente já tem autoridade de mercado, que ele já sabe nossos resultados, ou ele veio por uma indicação muito forte. Então, no final das contas, nós precisamos fazer essa leitura e essa identificação, porque senão, nunca na primeira consulta você deve passar o orçamento. Deve ficar sempre para a segunda consulta. Por quê? Com isso você vai montar uma apresentação, você vai ter tempo para aumentar o nível de consciência do seu cliente. Então, o que eu vou mostrar aqui? Uma apresentação de como a gente faz para um cliente, uma demonstração de uma apresentação de orçamento de uma segunda consulta. Então, eu preciso trazer aqui consciência para a pessoa de níveis diferentes dos dentistas comuns. E aí eu vou aqui, obviamente, trabalhar
Cezinha, bota o nosso PIP para cima, por favor. Arrasta o nosso PIP lá para cima. Turma, quem estiver falhando aí na sala preta, pode dar um refresh, tá bom? Que aqui tá 100% já. Atualiza a página de vocês, galera. aí. Se vocês derem um refresh, vai ficar 100%, porque por aqui já está monitorado, está 100%, tá? Então, quando chega um paciente como essa pra gente, e ela chegou, por exemplo, para mim aqui com uma queixa de um canino que vivia fraturando. Então, o primeiro passo, turma, que eu preciso trazer é uma clareza sobre diagnóstico. Eu preciso trazer uma clareza sobre diagnóstico no sentido de qual o problema de fato que ela tem, qual é o fator causal que ela está com problema. Cezinha, corta o Wi-Fi. Qual o problema que ela está de diagnóstico? Então, quando eu trago esta clareza, naturalmente, você vai conseguir trazer percepção de valor para o seu cliente com a apresentação dessa, mostrando onde está a falha real, causal, o que é necessário ser feito para isso se resolver de uma vez definitiva, ou de uma vez por todas, vamos falar assim. E, de fato, quais são os procedimentos que são necessários para que isso se resolva. Uma vez que a gente demonstra isso daí, a gente começa a aumentar o nível de consciência. Então, por exemplo, uma paciente como essa, que veio com a queixa do 13 fraturado, que ela faz várias vezes repetidas intervenções. Eu poderia simplesmente, como mais um dentista, fazer mais uma intervenção apenas no 13, mas eu não estou tratando o fator causal. E é importante o seu cliente entender que você é uma pessoa diferente de mercado, que inclusive não está indo pelo óbvio. A queixa dela foi óbvia, mas o problema dela não está aí. O problema dela está em outra circunstância. Ela perdeu dimensão vertical, ela perdeu estrutura dentária, ela naturalmente perdeu a parte funcional de estabilidade de mordida, o que naturalmente vai gerar contínuas fraturas, independente da resina, da cerâmica, do material utilizado. Então, quando a gente pega um paciente como esse, a gente vai trazendo ali para ela consciência de dificuldades relacionadas à morfologia, tamanhos diferentes, morfologias diferentes. Você vai naturalmente demonstrar para ela ali o problema fatal causal adicionado de outras coisas, como desvio de plano, diversas morfologias por intervenções em períodos diferentes, larguras de dentes diferentes, e aí diversos desgastes em múltiplos dentes que foram causados aí ao longo do tempo. Ou seja, mostra-se que na primeira consulta aquelas fotos que foram realizadas, elas serviram para a utilidade que foi feito de fato um planejamento. Foi gasto um tempo para estudar, planejar o caso. Essa pessoa começa a perceber no indireto essas percepções. E aí, naturalmente, me recordo muito